Então, apresenta-se um Marx pronto e acabado, e eu disse, isso não existe nem para nós aqui que estamos ouvindo, nem para o Hegel, nem para o Shakespeare, e também não para o Marx. Ninguém nasce pronto e acabado, né? Bom, então, Marx não nasce um revolucionário, há uma construção do pensamento do Marx a partir da realidade sócio-histórica, eu insisto em sócio-histórica, porque porque está calcado em classes sociais, e vamos lembrar aqui que Marx não é operário, né? Ele parte de outra realidade, de uma outra classe social, né? E histórica, porque existe uma processualidade, né? Não é imutável, não é permanente, não é algo estático, né? Ou seja, é por isso o histórico social é muito importante, para dizer que está em enfatizar o sentido de transformação permanente, aberta, sem teleologia em relação à história, é óbvio, e social, porque pisa em algum lugar, né? Numa sociedade de classes, aonde você pisa é muito importante em relação à classe social que pertence, né? Diante do sistema de produção. Então, há uma série de problemas de vulgarização do pensamento do Marx do século XX, né? O Marx não tem esse é um problema nosso, né? Da tradição marxista. Como eu disse, uma leitura religiosa, catequética, né? E seja um jovem Marx ou um velho Marx, isso está em construção. Isso é importante. Eu vou fechar esse primeiro momento, é só uma breve introdução que estou fazendo aqui. Ainda não entrei nos itinerários que eu quero apresentar para vocês, mas para dizer o seguinte: seja um Marx geracionalmente pensando apenas, um Marx jovem, um Marx maduro, mais velho, né? Há uma processualidade. Normalmente, o marxismo vulgar, ele trata o Marx como pronto e acabado, como já disse pela quinta vez, né? E, por exemplo, o Marx de 48 não é o Marx de 43, e assim, de 59, ou de 67, ou de 75, né? Mas quando você cria um mito, uma educação catequética, você trata, por exemplo, eu não sei se você é muito feliz com o exemplo, mas imaginem Jesus Cristo. É meio estranho falar isso do nada, né? Mas quem é Jesus? É como se fosse uma massa, né, cheia de atributos. Não é o nosso caso discutir isso aqui agora, mas é o Jesus Cristo, né? É uma figura, né? Cria-se mais ou menos o que na filosofia se chama de semióforo, né? Ou seja, aquela coisa abstrata, extremamente abstrata, mas ao mesmo tempo cheio de características, né, mas todas elas abstratas, e é tomado como pronto e acabado, né? Bom, eu não sei se me fiz bem entendido com esse exemplozinho, mas Marx está longe dessas coisas, né? Mas isso foi desenvolvido, foi divulgado e até hoje é reproduzido, né? Um Marx que, por exemplo, né, quando faz a crítica à filosofia do direito de Hegel, é como se essa crítica à filosofia do direito de Hegel já tivesse presente no Marx quando morava em Polônia, né? Ou ainda, o Marx que pensa o Manifesto do Partido Comunista, né, pensa igualzinho lá nos anos 70, 75, por exemplo, o que foi dito lá em 43, 45 ou 48, no caso do Manifesto. Há rupturas, pessoal, há permanências, é verdade, há permanências, mas há rupturas, e rupturas brutais. E não estou falando de ruptura epistemológica, estou falando de superação, mais uma vez, Aufhebung, ou seja, a ideia de elevar, superar, isso acompanha o Marx. E aí, no caso, essa perspectiva de Aufheben, desde a juventude, né? Porque o contexto social, que daqui a pouco já inicio, né, possibilita o Marx ter acesso a essa perspectiva, sobretudo quando tem acesso direto ao pensamento do Hegel, né? Isso é extremamente importante, né? Então, pensar o Marx de 1848, ignorando esse movimento, desculpa, vai ser redundante, esse movimento dialético da construção da proposta de entendimento da realidade do Marx, como se fosse o mesmo, por exemplo, em 67, 57, que seja, nos Grundrisses, né? Elevado à enésima potência, né? 1883, quando é o último ano de vida dele, é um equívoco tremendo, né? Porque insisto, meus queridos e queridas, existem rupturas e permanências na construção do pensamento do Marx. E o pensamento mitológico coloca sempre o personagem, vou chamar de personagem, fixo, né? Imutável, pronto e acabado, como se a teoria do valor já estivesse pronta em 44. Ou ainda como se a perspectiva da compreensão, de apreender o movimento do capital, com as suas várias formas de valor que ele expressa ali, por exemplo, no primeiro capítulo
do Capital já fosse algo pronto e acabado nos manuscritos de Paris, por exemplo, onde tem lá uma série de contribuições dos seus expressões, dos seus estudos sobre economia política, né? Além de anacrônico, é mitológico, né? Não é assim que funciona, né? A própria concepção de crítica em Marx, a concepção de militância em Marx, está sempre em construção. A concepção de organização, a concepção de partido, não nasce pronta e acabada. O problema, eu acho que esgoto por aqui, é que a tradição, na tradição riquíssima, digo, riquíssima tradição marxista, no século XX, sobretudo, né? E aí, nesse sentido, faz parte da tradição marxista o marxismo vulgar, vai desenvolver essas catequeses, essas mitologias, né, de que o pensamento do Marx é pronto e acabado, e, enfim, isso é a negação da história. Isso não é só diferente do Marx, isso é anti-Karl Marx, isso é anti as contribuições do Marx, né, é de combate. E aqueles que se levantaram, no caso, já que eu já citei aqui rapidamente a União Soviética, aqueles que se levantaram lá na União Soviética contra essa perspectiva catequética do pensamento do Marx, grande parte deles foram fuzilados. Aliás, desculpe, deixa eu corrigir minha fala. Não é grande parte. Todos foram fuzilados. Todos que se levantavam em relação a isso. Eu pego aqui emblematicamente o caso de um estudioso, de um militante revolucionário extremamente importante, que é o Davi Riazanov, né? Foi fuzilado, literalmente, por fazer parte da oposição de esquerda e enfim, por não concordar com essa leitura monolítica, pronta e acabada, imutável, né, do pensamento do Marx. Isso é anti-Marx, né? Muitos morreram na União Soviética, né, e a maioria que estavam envolvidos no governo, todos foram condenados e assassinados, né? Então a gente está falando coisas seríssimas aqui, né? Por isso, acho que o retorno a Marx, não que eu seja a pessoa mais indicada para fazer esse retorno a Marx, é cada um aqui estudando nos seus grupos, nas suas organizações, mas eu acho que privilegiar o texto do Marx, voltar, ou seja, nunca desapartar, é claro, da fonte primária, é extremamente importante. Isso não significa negar a tradição marxista. Ela é absolutamente importante e nos ajuda a esse caminho de ir às fontes, né? Mas também sem fetichizar a ideia, né, de tradição marxista como algo tudo maravilhoso, não, tem problemas gravíssimos, né? Bom, vou tentar colocar algumas coisas aqui nesse sentido. Então, nesse sentido, né, quem é o senhor Karl Marx? A leitura romântica, estou sendo mais generoso agora, a leitura romântica, quando fala Marx, já imagina o senhorzinho lá que escreveu Capital, né? Ou aquele senhor que dava orientações e ajudava a dirigir, a criar o Partido Socialista Francês, ou ainda o próprio alemão. Mas não é assim que nasceu Marx, né? Assim como nós hoje aqui em 2024 temos uma concepção, temos aqui uma série de particularidades, singularidades nesse contexto histórico geral que vivemos, e vamos nos constituindo sócio-historicamente, insisto de novo, sócio-historicamente nós vamos nos constituindo, não é diferente com Marx e com ninguém que viveu da nossa espécie, né? Ou seja, historicamente, socialmente, nós vamos nos constituindo. Marx não é diferente. Marx nasce em Trèveris, né? Muitos dizem, na Alemanha, a Alemanha ainda não existe nesse sentido, a Alemanha no sentido cultural, espaço cultural, pensando em Deutschland, isso aí existe desde o século XIV, né, a Alemanha. Mas a Alemanha, enquanto Estado, nós sabemos, um Estado unificado, é só depois da Comuna de Paris, nós sabemos, né. Mas o que eu quero chamar a atenção, Marx nasce no que comumente se chama Alemanha, é o reino da Prússia naquele momento. E nem sempre aquilo ali foi o reino da Prússia também. Recentemente era o reino da Prússia. Então, vou ser formalista, tudo bem? É o reino da Prússia. Nasce, então, em Trèveris, né, em Trèveris, né, que é uma cidade antiguíssima, né, uma cidade muito importante na história do Império Romano, do Ocidente. Marx nasce em uma família abastada durante algum tempo. Eu sempre pensava Marx como parte da middle class. Eu acho que esse pensamento está equivocado, né? Recentemente, nos últimos 5 anos, eu venho fazendo um pós-doutorado, em que tive o privilégio aí, financiado pela classe trabalhadora, de estudar um pouco mais sobre esse assunto, e hoje eu penso de uma forma bastante diferente, na realidade, do que eu pensava há uns 5 anos. Marx não faz parte de uma middle class, né? Mas, literalmente, de uma fração da classe burguesa na Alemanha. Isso é muito importante, né? Há uma visão romântica de que o Marx, ele era uma família de intelectuais, o pai dele muito ligado ao iluminismo, isso tudo é verdade, isso não está equivocado, né? Mas trata o Marx como se o Marx fosse quase aquele professor da rede básica
que ganha um salário e vive muitas vezes endividado. A realidade do Marx, na qual ele cresceu, ainda bem, é extremamente diferente, extremamente diferente. A realidade material que o Marx acessa é extremamente diferente. Estou falando de famílias que, na região de Colônia, tinha propriedades agrícolas pequenas, é claro, todas ali são minifúndios, não tem nenhum latifúndio na escala que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Mas pequenas propriedades, duas, para ser mais preciso, vinícola, tratava de vinho, casas de aluguel, né? Uma série de rendas, né? Então, assim, Marx, isso não é para depreciar, como muitos detratores fazem, mas é só para ter uma noção mais realista da realidade material na qual Marx nasceu, cresceu e foi educado. Isso é muito importante. E lembrando que nessa região, nós temos muitas pessoas que, na mesma época que o Marx está nascendo, em 1815, estão imigrando, para outros lugares do mundo, inclusive para o Brasil, né, ali no sul do Paraná, norte de Santa Catarina, muitas pessoas vieram de Colônia, né, de Colônia para essas regiões do Brasil, porque a coisa realmente não está muito fácil lá. Então, Marx é extremamente privilegiado nesse sentido. Para que esse dado? Para que a gente não fique reproduzindo mitologias, né? Como se Marx fosse um trabalhador campesino, perdão, camponês no Vale do Mosela, que trabalhava ali nos vinhedos. Não, pelo contrário, né? O Marx é da família que modestamente, mas diante daquela realidade material, não é pouca coisa ter 2 vinhedos, né? Marx é filho do dono do vinhedo, né? Marx é educado em casa, no que a gente chamaria hoje de educação básica, né? Marx e todo mundo que tivesse um privilégio material, enfim, os primeiros momentos do ensino básico, que nós chamamos hoje aqui, né, de ensino básico, ou fundamental 1, poderíamos falar assim, isso foi feito em casa, né, e isso não se faz, literalmente, da forma formal da escola, formal que nós conhecemos, mas uma família com uma formação intelectual extremamente significativa, né, o que nós chamaríamos na nossa época, minha época de ginásio, ou ainda, talvez hoje, fundamental final, ensino médio, né, ele vai estudar, assim, em escolas ali que existe, mas, enfim, é todo um processo. O que eu quero chamar a atenção, então, é que a realidade material do Marx não é nada, como muitos ufanistas colocam aí, ruim, né, nada de sofrimento. A família Marx não migrou para o Brasil ou ainda para outras partes da Europa ou da América, né, ou seja, tiveram condições de viver lá. O pai do Marx é um intelectual, é um advogado, né, que é renomado em toda a província da Renânia, né, então, assim, isso são dados muito importantes, né, ao meu juízo, muito importantes para entender toda essa trajetória. Então, Marx ele tem acesso ao conhecimento historicamente acumulado através dos círculos sociais que ele frequenta, da família e dos amigos da família. Marx, eu digo aqui, né, para ser um pouco mais rápido, faz parte é um garoto Marx, né? Família Marx faz parte de uma fração, né, pelo menos na geração do pai do Marx, né? De uma fração da classe burguesa, e uma fração da classe burguesa que reivindicava, atenção, eu estou aqui em 1815, que reivindicava uma tradição revolucionária, na qual a burguesia, no sentido geral, já abandonava, ou viria a abandonar, 10, 15 anos depois de 1815, né? Eu quero dizer o seguinte, a burguesia, que tanto criticamos e combatemos, nem sempre ela foi reacionária, não, né, gente? A gente sabe a importância da classe burguesa em relação, sempre em perspectiva, né? Claro, sempre em perspectiva, em relação à superação da sociabilidade feudal, né, que durou muitos séculos, não foi simplesmente o fim do feudalismo, 1453, pronto, começou a Idade Moderna, viva o não, é um processo de longa duração, a superação da sociedade capitalista, né? E, nesse sentido, a Revolução Francesa foi fundamental. A burguesia francesa tem um projeto, esse projeto eu reproduzo, né? O projeto da modernidade, que não é constituída em nenhuma exclusividade do século XVIII, mas uma processualidade também desenvolvida em uma longa geração, né? Se pensarmos, para sermos bem generosos, de Nicolau Maquiavel, do século XVI, até o século XVIII, a gente tem a constituição do projeto da modernidade, momento de riqueza de determinações, século XVIII, final do século XIX, revoluções burguesas na Inglaterra, Revolução Francesa. Nós temos um projeto da modernidade que é revolucionário. Isso é muito importante, né? Evidente que, ao chegar ao poder, a burguesia, vocês têm que ter paciência, tá, pessoal? Eu falei que hoje eu ia dar ênfase em uma questão histórica, porque é o chão, é o alicerce, é o grundrice para a gente poder debater as obras do Marx. Do contrário, fica só uma discussão epistêmica, pontual sobre a obra, e eu derramo aqui uma suposta erudição para vocês. A gente precisa de processualidade histórica. Aonde tudo que a gente vai falar semana que vem está assentado, é disso que se trata hoje. Então, nesse sentido, o projeto da modernidade tem um caráter revolucionário. Só que, uma vez chegado ao poder,
a burguesia chegada ao poder, ela paulatinamente, esse paulatinamente talvez não seja a palavra melhor, mas rapidamente, ela vai abandonar esse projeto revolucionário. Questão de sobrevivência, não pode ser revolucionário, porque ser revolucionário significa apontar os próprios limites, né? E isso não interessa ao capital, né? Então a burguesia entra numa chave, e é claro, aí nos anos 30, anos 40, o próprio Marx vai chamar, sobretudo nos anos 48, a fase reacionária da burguesia, né? Por que eu estou falando isso? Voltemos. A família Marx nasce em um contexto social em que, eu digo família porque eu quero pontualizar o Marx, mas é um grupo, uma fração da classe burguesa que resistira esse processo, né, de decadência da perspectiva revolucionária e que ainda ou ainda entrando no período de decadência revolucionária, de perspectiva revolucionária, em relação à formação humana, em relação à liberdade política, às liberdades democráticas, em relação à educação, vou falar a formação humana num sentido bem genérico, né? Não abandonaram, embora a maior parcela da classe burguesa vinha abandonando essa perspectiva revolucionária, uma fração da burguesia, a gente poderia chamar de pequena burguesia, tudo bem? Mas é uma fração da burguesia, não abandonou esse projeto, digamos assim, essa perspectiva revolucionária da burguesia. Então, isso aqui eu acho que é importante e bastante polêmico, né? Mas eu não estou sozinho nessa, né? Não estou tirando isso da minha cartola. Ou seja, nós temos uma perspectiva revolucionária da burguesia, que vai entrando em decadência, mas uma fração pequena, minoritária da burguesia, mantém uma perspectiva revolucionária. E Marx tem acesso a essa perspectiva ainda revolucionária por fazer parte, ser oriundo dessas frações, dessa fração que ainda não tinha abandonado, ou se negava a abandonar, as perspectivas revolucionárias oriundas da Revolução Francesa. Claro, não só da Revolução Francesa, mas de todo o projeto da modernidade, expressos ali durante o processo 89 francês, né, processo revolucionário na França. Lembrando que Trèveris, né, é uma região que foi anexada por esse processo revolucionário, e eu não sou daqueles que acham que Napoleão é meramente reacionário, né, eu acho que Napoleão ainda está no espírito do tempo da burguesia revolucionária. É uma região, Trèveris muito mais do que Bonn e Colônia, mas enfim, aquela região que hoje, quando Marx nasce, pertence ao Império Prussiano, o Reino da Prússia, perdão, pertencia à França, né? Não só o Código Civil napoleônico influenciou a formação jurídica daquele pessoal todo, daquela região fronteiriça onde a gente conhece hoje Luxemburgo, Trèveris e até chegar no Rio, no Vale do Mosela, mas todo um arcabouço, todo um conjunto de perspectivas de leitura de mundo que era extremamente significativo e avançava em relação ao mundo feudal, algo extremamente revolucionário, né? Com o fim do Império Napoleônico, Congresso de Viena, nós sabemos, né? Restauração das monarquias absolutistas, enfim, essa região que foi anexada pela França durante um bom tempo, todo o período revolucionário, com influência do pensamento jacobino, sobretudo, não é qualquer pensamento, é o pensamento jacobino, né, nessa região, vai ser, enfim, entregue à Prússia, né? E é claro que essa contribuição cultural desse período revolucionário é presente em várias partes da Europa, mas no nosso caso aqui, principalmente, vou localizar em Trèveris, né, que é onde Marx nasceu e viveu, foi educado, né? Então nós temos uma ideia revolucionária e que influencia o pensamento do Marx e, é claro, de todos esses que faziam parte dessa fração da classe burguesa que ainda existia uma perspectiva revolucionária, embora 1815, 1820, em 30, isso já fica nítido, isso o quê? O caráter hegemonicamente reacionário e contra-revolucionário. Isso vai ser sacramentado, Marx vai dizer, no próprio Capital, em 1848, né? Não tem mais volta. A burguesia é literalmente reacionária, né? Mas Marx não parte desse princípio, não é tecido social, o chão social no qual ele está pisando, não é necessariamente dessa burguesia reacionária, já ali se pensar nos anos 30, mas, sobretudo, de uma fração que sobreviveu, e é claro que foi marginalizada, né? Dessa burguesia com ainda princípios iluministas revolucionários dentro daquele contexto. Bom, então, acho que isso aqui é um ponto muito importante. Então, Marx é um prussiano. Muitos camaradas não gostam muito quando fala prussiano, né? É um alemão. Bom, eu estou sendo formalista mais uma vez, né, para alguém ficar com dúvida, ou seja, ele mesmo se coloca como prussiano. Ele nasceu na Prússia, o lugar que ele nasceu, na época que ele nasceu, chamava Prússia, né?
e estava ali sobre a égide do Guilherme IV. Então, ele formalmente, no RG dele, ia estar escrito prussiano, né? Ele pode ser, sei lá, renano, palatino, ele pode chamar, pode até reivindicar um pensamento teutônico, o que quiser, mas formalmente ele é um prussiano. Isso não é muito importante para nós aqui agora. Mas agora, entender o contexto histórico dessa região, dessa geografia, isso é muito importante para nós. Por quê? Eu vou tentar apresentar uns slides para vocês aqui que eu preparei, muito rápido, bem simples. Vocês só falam para mim se estiver aparecendo, tá bom? Porque de repente ela aparece aqui. Aparece uma imagem de Trébores aí para vocês? Agora sim. Muito obrigado. É claro, assim, nessa perspectiva da propedêutica da minha parte, né? Depois a gente vai sofisticando isso aqui. Mas eu acho que é importante para ajudar a distrair. Não é para deixar de ser abstrato, né? Mas é para contribuir nossas abstrações necessárias aqui, né? Ou seja, aqui é a região central, né? A praça central de Trébores. Aqui nós temos o que restou da muralha do Império Romano, conhecido como Porta Negra, enfim, é uma entrada da antiga cidade, né, dos Trévoros. Tréveres, pessoal, vem de um nome de um grupo bárbaro, de uma comunidade teuto-germânica, né, fazia parte, não sei se, enfim, não vou forçar muita barra aqui, querendo só dar aula de história necessariamente, mas em um dado momento de crise do Império Romano, se a gente pensar século II, século III, né, os povos bárbaros foram sendo integrados ao Império Romano até que eles conseguissem superar o poderio político local do Império Romano. Essa cidade aqui, Trébores, é uma cidade que foi extremamente importante, eu disse, retomo, e aqui é um documento arqueológico importantíssimo, né, desse período histórico, né, e foi durante um período até sério do Império Romano, mas é episódico isso. Mas a questão é que há uma presença romana aqui muito importante, né, da cultura clássica, greco-romana, eu diria, na época dos romanos, né, mas greco-romano. Aqui a catedral também de Trébores. Talvez isso não seja nada novo para a maioria de vocês, tá bom? Mas me permitam um pouquinho de paciência. Aqui é a casa que o Marx viveu, né, sua infância e adolescência. Não é um barraco, tá? E não é só uma portinha dessa, não. É a casa inteira mesmo, a fachada inteira, é a casa da família Marx, né? E é muito importante isso, né? Porque nos nossos dias a gente observa, é possível, né? Talvez vocês não observem, mas é possível observar um culto ao perrengue, um culto à pobreza. Né? Isso não tem nada a ver com marxismo, né? Aqui é a Praça do Mercado, também em Trébores, importante centro comercial. Para nós aqui a escala é muito pequenininha, né? Mas essa região aqui é uma região importantíssima, né, do Reino da Prússia no século XIX, né? Mais uma influência aqui do Império Romano, né? Isso aqui não é qualquer aqueduto, isso aqui são termais, né? Um sistema de água quente que abastecia a cidade. Uma tecnologia tremenda, isso remonta ao século IV, depois de Cristo. Império Romano, um pouquinho antes da sua crise, né? Aqui um anfiteatro também, da época do Império Romano, também século IV, depois de Cristo. Construção, essa ponte é considerada a ponte mais antiga da Europa. Estou passando essas imagens só para a gente poder fazer turismo, né? Agência de turismo. Para a gente entender a presença da cultura romana, da cultura clássica, nessa região na qual Marx cresceu, literalmente, né? Essa ponte aí, no caso, ela remonta, a datação dela é do século II, depois de Cristo. 3 séculos antes da crise do Império Romano. Deixa eu só tirar aqui, depois eu volto nessa apresentação. Por que eu fiz questão de apresentar, mesmo que sumariamente, me perdoe, mas mesmo que sumariamente, algumas imagens de Trébores, para falar da importância desse lugar, né? E quando eu mostro alguma coisa, e aí tentei enfatizar rapidamente, sumariamente, a influência do Império Romano nessa região, nessa cidade, a região toda, mas, claro, na cidade que Marx cresceu, é para que a gente possa entender que Marx não vai estudar filosofia de Epicuro por nada. Marx não vai se interessar pelo mundo greco-romano por nada, né? Marx e todo mundo que está ali, que tem uma educação para poder minimamente entender
os monumentos históricos na qual eles crescem brincando, talvez, é extremamente influente na formação, na própria formação humana. Meus amigos da psicologia diriam muito provavelmente da constituição da sua psique, né? Mas é claro que eu não estou pensando em psique aqui só no indivíduo, né? E nunca de forma inata, mas na formação da sua consciência, né? Da sua psique, né? Eu acho que é a constituição da sua psique, histórico, socialmente pensando. Então, acho que é muito relevante pensarmos isso. E isso tem sintonia com o início da minha fala. O chão que nós pisamos diz muito, pode dizer muito do que nós somos, ou porventura, sei lá, viemos a ser, né? Possamos vir a ser. Não é uma lei, mas ajuda a entender. Eu acho que isso é muito importante, né? Marx não faz uma predileção pela filosofia de Demócrito, Epicuro, porque em um dado momento da vida ele achou que era legal e estava na moda, né? Isso faz parte da vida. Talvez para nós aqui na América do Sul, isso seja um pouco distante, né? Mas é importante fazer um movimento de abstração, dificílimo, mas necessário, para entender a realidade do que o Marx estava inserido, né? E assim como também para entender a nossa aqui, a partir das determinações materiais da nossa realidade. Essa é um exemplo, não é só um álbum fotográfico, né? Turístico de Colônia ou da região da Festanfallen, né? Pensando em Treveris. É uma, um conjunto de imagens que nos remete à arquitetura, que nos remete a um conceito, uma categoria central, que é o trabalho. Né? É o trabalho. Agora, por favor, Marx não nasceu em Treveris e ficou brincando, pensando, olha aqui, olha só aqui, olhava para, sei lá, para Portal Negro lá, a Porta Negra, sobrou falava assim, nossa, olha aqui, a relação entre homem e natureza aqui, a relação sociometabólica aconteceu, mas é assim que muitas vezes a tradição marxista, de forma catequética, vai reproduzindo, mas nem pensava nessas coisas nessa época, né? Mas isso vai sendo introjetado, né? Introjetado, por favor, não é a palavra melhor, não é a expressão boa, não, mas isso faz parte do tecido social que o Marx está pisando. Muita gente que pisou no mesmo tecido social lá, não desenvolveu nada que o Marx desenvolveu, claro, né? Mas certamente isso comparece quando a gente começa a analisar os textos do Marx. Ele fala de elegia, ele fala de Propércio, não é à toa, né? Fala de Tito Livio, não é porque, diferente de muitos de nós, com muito carinho eu digo isso, para nós aqui, muito carinho, de forma incisiva para qualquer outras pessoas. É diferente de nós, que para poder demonstrar uma falsa erudição, ficamos aí decorando meia dúzia de latim, meia dúzia de grego e fazemos graça em congresso acadêmico, né? Ou seja, para o Marx isso é uma coisa que não é natural, mas, ou seja, faz parte da realidade, não é uma coisa artificial, né? Quero dizer por isso. Bom, enfim. Então, nesse sentido, eu acho muito importante. Então, aqui agora sim, eu entro alguns itinerários do Marx. Por favor, pessoal, alguns itinerários, né? Uma parte do itinerário. Não teria, nem tem conhecimento para fazer todo o itinerário do Marx, e duvido que alguém no planeta tenha, né? Onde ele foi, de onde ele deixou de ir, etc, etc e tal. Mas a gente precisa historicizar isso aqui. Por quê? Porque Marx, então, ele é um prussiano, né? Nasce na Prússia, vai ser educado principalmente em casa, como boa parte da pequena burguesia, ou da aristocracia, ou da nobreza, né, era naquele momento. Ele vai para a escola, para o ginásio, que chamaria de ginásio, né, se a gente pensar ali nos anos 30, né, vai ter essa educação formal, ele frequenta a escola formal, né, ele termina esses estudos, vou chamar de secundário aqui, mas vou chamar de ginasial, que é assim que trata a maior parte dos grandes biógrafos, a meu juízo, tratam ali, né? Ele termina o ginásio, né, e vai estudar, ele vai para a universidade, né? Então, observe que até aqui, não falei em nenhum momento, Marx pegou na enxada para capinar vinhedo, ou Marx teve que pegar graveto para poder aquecer, lembrando, né, que a questão, mostrei as termais ali não é à toa, né? É uma região fria, é uma região de clima extremamente enfim, se você não tiver uma fonte externa de calor, você morre por hipotermia. Na época do Marx, inclusive até hoje. Né? Então, assim, essas fontes termais é uma tecnologia gigantesca. Marx não está trabalhando em madeira para poder ter uma fonte termal, nada disso. Marx é um jovem muito privilegiado, e isso é muito bom, né? Porque muitos jovens da mesma idade dele, que nasceu em 1815, muitos tiveram que vir trabalhar na roça no sul do Paraná, né? Da mesma região, da mesmíssima região, talvez até da mesma cidade. O que eu quero chamar a atenção é que Marx, como um membro dessa fração burguesa, né, digo, não de forma política, mas nasceu nessa família, né, tendo esse contexto material bastante privilegiado, ele vai para a universidade. Ele vai para a Universidade de Bonn. E na Universidade de Bonn, ele vai estudar direito. Né? Alguns biógrafos
entende que o curso naquela época, na Universidade de Bonn, era curso de Direito e Administração. Né? Não vou entrar nesse debate, ele vai para a universidade, vai fazer Direito, ele não faz Filosofia, ele não faz História, ele não faz Economia, e, evidentemente, ele não faz Sociologia, que nem existia na época. Né? Mas, enfim, ele vai para a universidade, ele vai ter acesso, ele vai aprofundar, né, os seus estudos, vai ter acesso a coisas novas, como, por exemplo, né, a ideia de direito popular, né, ou seja, um direito do povo, que emana do povo, isso chama muita atenção dele na graduação. O que a gente sabe bastante dessa época, a gente não sabe muita coisa não, na realidade, né? O que a gente sabe são as cartas que sobraram, né, que são documentos importantíssimos, pessoal. Eu sugiro que leiam sempre as cartas, né? É importante para Dedéu, é extremamente importante ler as cartas. É um documento histórico fundamental, de primeira mão. E nas conversas, sobretudo as cartas que tem dele em relação, trocadas entre ele e o pai, né, ele é enfático, né? Ele diz, olha, o direito não me apetece muito, não. Me apetece aqui bastante é a história e a filosofia. Mas atenção, isso não quer dizer que ele está fazendo curso de história nem de filosofia. Ele está estudando história, estudando filosofia, além do direito, é claro. Né? Mas o foco dele, o interesse grande dele, além do direito popular, direito do, eu estou traduzindo assim, viu? Direito popular é direito do povo, os negócios mais secos. Mas é o conhecimento da história e da filosofia, né? E aí, filosofia, né, sobretudo, claro, filosofia alemã. Kant, né, a gente fala pouco, fala bastante de Hegel, mas é uma diferença muito grande do Kant nesses anos iniciais, né, e evidente, do Hegel, que estava ali, assim, num momento bastante rico, né, bastante rico, já talvez no finalzinho, né, Hegel estava morto já nesse período aí. O que eu quero chamar a atenção é que quando Marx vai para Bonn, ele é só o jovem Marx, ele é só o jovem Marx. A tradição romântica vai dizer, olha, o Marx, lá no colegial, no ginásio, né, ele escreveu uma dissertação, uma redação, né, fala sobre as profissões. O pessoal cria um fetiche, eu vou usar essa palavra também, é delicada, viu? Não dá para ficar usando esse termo em qualquer lugar, mas no sentido de enfeitiçar mesmo, que eu quero usar a palavra. O Marx já falava, já criou o materialismo histórico dialético ali no ginásio. Para, pelo amor de Deus. Porque, assim, na realidade, nós temos o quê? Uma expressão de toda a filosofia iluminista. Claro, o jovem está escrevendo um texto, tem acesso a essa tradição iluminista dentro de casa, com os pais dos amigos dos pais. É claro que, então, um materialismo vai comparecer, mas, por favor, é claro que expressa, isso vai ser desdobrado, é claro, mas isso será desdobrado, né? Não tem uma concepção materialista da história ainda desenvolvida ali, é só uma dissertação de um garoto que está lá no ginásio, né? Belíssima dissertação sobre a escolha da profissão, as dificuldades, o que mostra mais sobre a sua formação até então, extremamente sofisticada, e muito menos do que seria depois, lá na frente, a concepção materialista da história, né? Mas a visão romântica, a visão catequética, pega um elemento, sei lá, de 1831, né, e coloca como se fosse o Marx acabado pós-Capital, né, ou ainda Marx 1883. Isso é um erro tremendo, assim, a gente tem que se policiar, a gente tem que cuidar, ter uma leitura contrapelo, como dizia lá o Benjamin, para não reproduzir esses erros grotescos, né? Ou seja, o Marx é só um jovem, escreveu algo muito importante que, é claro, depois ele vai desenvolvendo, mas não desenvolvendo por conta daquela dissertação que ele fez no colégio. Isso é a meu juízo, me perdoem se for arrogante, é extremamente tacanho uma perspectiva dessa. Mas o Marx, então, ele vai para a universidade, na universidade, o Marx, atenção, como bom filho de uma fração da classe burguesa, né, tem uma vida extremamente de gozo. Muitos detratores do Marx aproveitam esse momento para dizer, Marx era um boêmio, etc. e tal, mas que jovem que ia para a universidade não era um boêmio, né? Quer dizer, claro que existiam, mas me parece que uma linha é razoável afirmar que hegemonicamente a juventude é assim mesmo. Não é igual a de hoje, é claro, mas olha, tem muito gás, né? Tem paixões, tem, enfim, aventuras, etc. Talvez a gente está ficando velho, né? E perca um pouco disso, mas, ou seja, é uma coisa que comparece recorrentemente, né, na juventude, sem padrão para todo mundo, por favor. Mas, ou seja, é lógico, vai esperar que um Marx, né, chega na universidade, seja o bolsista número 1 da CAPES, né? Anacronismo de novo, né? Ou seja, não, a bolsista, vamos dizer, bolsista produtividade, nem tem, mas estou inventando categorias aqui. Bolsista produtividade, no caso de aluno, né? Não, ele está saindo, pessoal, ele está saindo de Trevers. Eu vou colocar daqui a pouco o mapa aqui online para vocês verem. Hoje, o tamanho de Trevers. Hoje, imagina no século XIX. É uma cidadezinha pequenininha, como a maioria das cidades, fora Frankfurt, fora Berlim. Aliás, Trevers é uma das maiores cidades também, né, naquele período lá.
Então, assim, ele está saindo de uma cidadezinha e está indo para uma outra cidade, né? Uma cidade maior, né? Uma cidade, pelo menos intelectualmente, mais, mais badalada, né? Que é Bonn. Então, ele vai ter uma série de aventuras. O pai reclama muito com ele, né? Ele fala, olha, vou parar, eu estou te mandando mais dinheiro do que os nobres. Marx não é nobre, né? Não é da nobreza, família Marx. Estou te mandando mais dinheiro do que... Isso ele fala quando está em Berlim, né? Mas, enfim, o pai mandava muito dinheiro para Marx, né? E vivia muito bem. Muitas pessoas, mais uma vez, os detratores dizem o seguinte: Marx se preocupava em ficar bem vestido, etc. e tal. A questão da vestimenta na história, pessoal, é um debate extremamente importante. Isso não pode ser esse debate sobre a vestimenta na história, não pode ser uma exclusividade dos pós-modernos, não. É extremamente importante. Não dava para estudar em Bonn, Berlim, não dava para ir à universidade no século XIX de chinela havaiana. Não dava. Né? É primeiro que era proibido. Então tinha todo como é que fala isso, Osmar? Me ajuda aí. Estética, tinha todo um figurino. Quase que um ritual, né? Isso. Né? Tinha todo um figurino e você tinha que entender o ritual. Isso custa grana. Isso é mais um dos motivos de problema de permanência. Quer dizer, nem tinha acesso a maioria da juventude, né? Mas aqueles que tinham que permanecer lá e seguindo esses rituais caríssimos, caríssimos. O problema é que não era só isso, não. O pai do Marx reclamava, durante a sua vida acadêmica, para além de Bonn agora, que ele gastava muito, precisava administrar melhor o dinheiro aí, porque nem o filho dos príncipes recebia tanto dinheiro como ele recebia dos pais, né? O que vai ajudando a gente a pensar, não para desmerecer, por favor, reivindica o camarada Marx, né? A questão é para não ter visões românticas, né? Marx não veio da classe operária ou da classe camponesa prussiana, né? É uma classe extremamente privilegiada e eu não tenho nenhuma dúvida, é da pequena burguesia mesmo, não é middle-class, não. Né? Até então, isso é tudo bem, tranquilo, mas é para ajudar a entender o processo histórico, esses dados que eu estou colocando. Marx vai para a universidade, ele vai sendo transferido para Berlim, e quem transfere ele é o pai, né? Não quis puxar as disciplinas com o Osmar, né? Lá em Berlim, não. Ou seja, o pai falou, ó, em Bonn tá muito bom Vivan, tá muito ruim isso aí, né? E lembrando que Bonn, pessoal, tá pertinho de Trevres, pertinho de casa. Depois eu vou mostrar o mapa aqui, eu tô fazendo assim, tá tudo abstrato, né? Então, assim, ele vai ser transferido para Berlim. Aí, pessoal, Berlim já é outra coisa. Pelo menos assim, né? O discurso geral, por favor, o que eu tô falando aqui é o discurso hegemônico, né? Geral, né? Tem particularidades no estudo. Berlim já é outra história. Era conhecido como uma universidade mais rígida. Eu estou me segurando para não falar mais séria. Bonn é uma universidade séria. Era uma universidade séria. A questão é que Berlim é o centro brutal, né, da Prússia. É o centro intelectual. É onde o Hegel deu aula. É onde o Schiller estava dirigindo, sendo reitor da universidade. Enfim, é onde os grandes filósofos, como Jena, Bonn, mas sobretudo em Berlim, compareciam. Né? Então ele vai para a universidade de ponta que tinha no Reino da Prússia. Né? E lá ele vai conhecer muita gente, ele vai saber já da existência, claro, do pensamento do Hegel, né, do Kant, mas lá ele vai começar a ter acesso a um grupo de intelectuais, a começar pelos professores e colegas também, né, ele é o mais novo da turma, e começa a ter acesso ao debate do pensamento do Hegel. Naquele momento, é difícil essa classificação que eu vou apresentar aqui agora, tá? Mas eu vou ser abusado e vou apresentar uma classificação que não está fechada, por favor. Tinham aqueles que liam Hegel de uma forma mais conservadora e aqueles que liam Hegel de uma forma mais progressista. Né? Esses mais progressistas eram chamados de esquerda hegeliana. E aqueles de uma forma mais conservadora são os velhos hegelianos. Estou simplificando de forma brutal aqui, mas é porque o tempo vai correndo muito rápido, né? Então, Marx ele tem acesso a esse conjunto de debates, ele se associa aos jovens hegelianos. A grande ideia dos objetos de crítica, né, era justamente uma crítica da religião. Marx reproduz isso. Eu vou tentar acelerar um pouco agora aqui. Estou vendo que o tempo está correndo muito rápido. Então, Marx reproduz isso. Atenção, Marx foi um jovem hegeliano. Engels também, tá bom? Mas Engels, eu estou falando do Marx aqui. Hoje eu vou tentar artificialmente desapartar o Engels desse processo todo. No caso da universidade, é Marx mesmo, ele tem acesso a esse pensamento jovem do Hegel, grupos, clubes, né, de debates, né, e ele se associa à esquerda hegeliana, né, esses jovens hegelianos, que tinham uma ideia progressista, alguns tradutores colocam como ideias, uma interpretação revolucionária do pensamento do Hegel, extraíam uma perspectiva revolucionária, eu diria progressista, só tá bom, né? Ou seja, do pensamento do Hegel, do importante pensamento do Hegel, Marx reproduz essa ideia, há uma perspectiva, né, de terminar essa faculdade e dar aula, desculpa, eu estou tendo que dar alguns saltos mortais aqui agora, tá?
dar aula, ser um professor. Só que para poder ser professor em universidade naquela época, você tinha que ter a licenciatura. E, tá vendo? É diferente da licenciatura de hoje. Então, ele termina, né, a faculdade de Direito, Administração, e para continuar a perspectiva, né, que ele tinha, né, de dar aula na universidade, ele precisava ter autorização. Autorização de quem? Do imperador, do Guilherme IV, do imperador, né, via reitor e tal. Só que naquela época, então, ele tinha que tirar a licenciatura para poder ser professor universitário. O que é a licenciatura? Atenção, porque aqui tem um monte de confusão, um monte de fetichismo, um monte de anacronismo. Você desenvolvia uma tese, escrevia uma tese, submetia ela a uma banca, normalmente ao reitor da Universidade X, e todo o corpo administrativo e docente, não era só docente não, tá bom, mas lá, da universidade. E se você fosse aprovado, você então ganhava o título de doutor, que significa licenciado, né? Significa, pode dar aula na universidade. Então, qual que é o problema, Jean, nisso tudo aí? Porque normalmente o pessoal fala assim, Marx terminou a graduação em Direito, né, e depois foi fazer o doutorado dele em Filosofia. Peraí, calma lá. Primeiro que não existe programa de doutorado nesse período, nem mestrado. O que existe é uma obrigatoriedade jurídica de ser doutor, aliás, de ser licenciado para dar aula em universidade. Tudo bem? Ter autorização para dar cursos na universidade. Inclusive, cursos, vamos chamar assim, bancas, sabatinagens para licenciatura. O Marx, ele apresenta uma tese na Universidade de Iena, que é um outro lugar, depois eu mostro isso aí para vocês. E essa tese vai ser aprovada com louvor pelo reitor da universidade daquele período. E ele vai, então, ganhar o título de doutor, PhD, em filosofia. Né? E o tratado dele era filosofia mesmo, né? O estudo dele. O que eu quero chamar a atenção é que o doutorado, daí normalmente se divulga assim hoje em dia, né? O doutorado do Marx. Muita atenção, pessoal, e cuidado com o anacronismo. Não tem nadinha a ver com o doutorado do nosso tempo. Absolutamente nada, né? E não tem nem CAPES, né? Ou seja, porque esses tempos aí, já tem algum tempo. Eu estava fazendo um debate, quando eu era mais jovem eu entrava em maiores polêmicas. Hoje eu acho que eu sou mais contido. Fui questionado lá, mas o Marx fez o mestrado dele e depois fez o doutorado dele, e um debate polêmico, eu não lembro mais exatamente o contexto, mas eu lembro bem dessa fala, né? Daí eu falei assim, mas mestrado, doutorado, assim, é como se fosse, só faltou falar assim, que era bolsista da CAPES. A pessoa está bem intencionada, só estava totalmente ignorante, mas por que isso acontece? Né? Não é má intenção, mas é porque é divulgado uma série de romantismos e anacronismos sem questionamento. Né? E a gente não pode deixar passar batido, essas coisas têm que ser questionadas, porque não tem programa de pós-graduação como nós conhecemos hoje. Isso é um problema que nós temos que enfrentar aqui, que a gente encara, né, tenta fazer o melhor possível, mas isso é uma realidade que está dada para nós, não para o Marx. Doutorado ali é uma licença que o Estado dava, ele tinha que pagar por isso, para poder dar aula na universidade, né? E olha só, e aí, assim, se essa turma que acha que o Marx fez doutorado, mestrado, doutorado, soubesse que o doutorado do Marx, nesses termos que eu coloquei, tá bom? A licença dele foi feita à distância. Vai falar, aí, Marx fez doutorado em AD também. À distância, pessoal, porque assim, ele terminou a graduação, ele ficou ali. Se a gente pensar assim, 41, 42, ele terminou a graduação, 41, 42, ele ficou transitando entre Berlim, Bonn e Trèveris. Não dá para falar que Marx terminou a graduação, voltou a morar em Trèveris, ou foi morar em Bonn, ou ficou morando em Berlim. Ele ficou só uma pequena burguesia conseguiria fazer isso, né? Ele ficou transitando, em Berlim está longe, em Berlim está lá do... Eu vou mostrar um mapa aqui, está lá do outro lado da Alemanha, da Prússia. Então, assim, ele está transitando, ele fica morando entre essas cidades. E aí, quando ele está escrevendo essa tese, ele está em Bonn, né? E aí, ele faz isso à distância. Por quê? Porque era a possibilidade que existia. Tem toda uma questão das crises das universidades naquela época, né? Era uma forma do professor que ganhava mal pra caramba já naquele período, ter uma renda extra, orientar pessoas de fora. Tem todo um debate muito rico e importante, eu não posso fazer aqui agora. Se tiverem dúvida, quiserem saber, vocês façam perguntas depois, mas eu não vou entrar nisso, embora seja muito importante, porque senão eu não consigo caminhar. Então, Marx faz isso, né? Ele manda não presencial. Tem uma expressão latina que eu não me recordo agora, me perdoem, mas enfim, é não presencial, né? Mais ou menos assim, a distância, na realidade, a expressão significa. Faço à distância.
tranquilo, né? Eu acho que sem novidade para nós aqui. É que eu acho que o oportunista, se as universidades aí, particulares sobretudo, né, souberem disso, falam assim, eu faço também o seu doutorado à distância, assim como fez Karl Marx, né? Enfim, já que fez mestrado, não, doutorado à distância não tem nada demais. Mas era nesse sentido, e era super corriqueiro isso. Naquele momento em que a política educacional estava assim, buscava saídas artificiais para poder pensar a crise institucional das universidades na Alemanha. Não posso debater isso agora. Era uma forma de complementar o salário do professor ganhar mal para caramba. É isso aqui mesmo. Principalmente nas universidades não tão famosas. Mas atenção, a Universidade de Jena não é tão famosa assim, não é tão ruim assim não, né? Você pensa FIT, tem um pessoal do romantismo alemão que estudou tudo ali. Né? Então, assim, não é qualquer universidade. Não tem qualquer universidade nessa época, né? Mas, enfim. Então, o Marx, a questão que eu quero chamar a atenção é que ele termina a graduação, beleza? Ele termina, vamos chamar de graduação, então, que é assim mesmo, está correto. E ele vai ficar transitando, ele não vai para onde que ele vai? Não, ele vai ficar morando em várias cidades ao mesmo tempo. O trabalhador rural não tem condição de fazer isso aí, né? Nem faculdade, nem ficar transitando entre cidades ao mesmo tempo. O fato é que ele vai ficar transitando nessas cidades, né? Ele vai desenvolver essa licença, vou chamar de tese de doutorado, que é tudo bem, tranquilo, desde que a gente não pense que é um pós-doc, um doc, como nós conhecemos hoje. Ele vai tirar, então, fazer essa dissertação, essa tese de doutorado aí, vai conseguir a licença, né, que ele tanto desejava, né, mas tem um probleminha acontecendo de âmbito geral na Prússia, né. Se Hegel, até os anos 1820, 1830, era a bola da vez, pelo menos estava num momento muito importante, não é o que está acontecendo no final dos anos 30, início dos 40 e, sobretudo, toda a segunda metade do século XIX, né? Há uma ideia de abandono do pensamento hegeliano, né, de crítica à dialética hegeliana, o sistema filosófico hegeliano, né? Bom, e nesse sentido, uma perseguição também aos hegelianos, sobretudo os hegelianos de esquerda, do qual Marx era correligionário, né? Então, aquela ideia, né, de dar aula na universidade vai por água abaixo. E tem uma questão muito importante aqui, que é a paixão gigantesca que ele tem pela Jane von Festendorf, né? Ela está esperando ele terminar a graduação, tá lá, sei lá, noivado de uns 7 anos já, rolando lá a camarada. Enfim, eles querem casar, mas para casar tem que trabalhar, né? Enfim, esse momento, pessoal, Marx é amigo do Bruno Bauer, do Stirner, né, do Arnold Hughes, esse pessoal são todos camaradas, estão vivendo juntos, são todos jovens hegelianos de esquerda, portanto, todos idealistas. Você não tem nada de Marx revolucionário ainda, são jovens idealistas, né? E o Arnold Hughes vai na cidade de Colônia, um pouquinho para cima de Bonn, fundar um jornal, que é a Gazeta Renana. Ele vai chamar o Marx para escrever. Marx, nesse momento, está em Bonn, né? O jornal fica em Colônia. Marx está escrevendo vários artigos, o pessoal já conhecia o Marx, né? Os artigos vai dando mais destaque naquele círculo de jovens hegelianos ao Marx, enquanto pensador. Atenção, Marx, e aí tem sentido falar Marx jovem, só para delimitar assim, ó, não tem nada do Capital, não tem nada de crítica da economia política, não tem nada de crítica a Proudhon, não tem nada, isso não existe ainda, nem conhece Proudhon, tudo bem? É só o jovem Marx, no sentido geracional, por favor, né? Trabalhando ali como articulista, escrevendo jornal, ganhando uma graninha, né? 150, 550 talheres, né? Isso dava condições para ele ter uma vida mais tranquila, de um trabalho, né? A questão é que o jornal faz uma série de críticas, nós sabemos o episódio do Vale do Mosela em relação à catação de lenha, a Renana proíbe a catação de lenha, né? A Luísio, fica à vontade. A Luísio levantou a mão? Pode falar, Luísio. O microfone está fechado. Bom, deve ter. Bom, se não for, você levanta aí. Vou continuar. Então, assim, nós sabemos esse episódio da catação de lenha, muito importante na formação do Marx, mas não é porque só a dieta renana proibiu a catação de lenha, é porque o Marx, como um jovem hegeliano, e não é meia boca, estuda Hegel, né, estuda Kant, estuda Hegel, né, sobretudo aí o Hegel, sabe e começa a vivenciar, experienciar um conjunto de contradições em relação à filosofia do Hegel, em relação ao Estado ser a manifestação do espírito absoluto que se realiza em si, né, e a partir daí, estou resumindo aqui de uma forma brutal, a fenomenologia do espírito, se realiza através do Estado, buscando a felicidade, não há mais contradições, mas a identidade, a busca pela constante aperfeiçoamento, né, e a felicidade geral de todos. Marx está falando que não é isso que o Estado está promovendo, pelo contrário, o Estado, naquele momento,
ele está promovendo o Estado a partir da dieta, tá? Da Assembleia, vamos ver se é da dieta renana. Ele está promovendo leis que são arcaicas em relação às leis medievais que existiam. A catação de lenha é um direito consuetudinário. Por quê? Se não catar lenha, ela morre de frio, morre por hipotermia. É um direito consuetudinário, e nesse caso pressupõe, além da Idade Média, mas pensando naquela crítica toda da Idade Média, o mundo, sociedade ou características do mundo feudal que ainda prevalecia na Prússia, o Marx vai dizer, a dieta renana é retrógrada em relação ao direito medieval. Ela está proibindo a catação de lenha, que é um direito consuetudinário, dos trabalhadores no Vale do Mosela, os campesinos. Se não catar lenha, morre. Madeira morta. Ninguém está entrando na propriedade de ninguém, serrando, sei lá, um carvalho lá, né? É madeira morta, é costume, geração em geração, um direito consolidado. As pessoas catam isso para poder sobreviver. E, é claro, continuar trabalhando depois em propriedade para dos outros. Mas está começando a ver essas contradições, porque a lei proibia, e não só proibia, ela promovia, tinha que pagar uma multa, era preso, para solto você pagava uma multa, e se não pagasse a multa, o proprietário da terra, que estava madeira, tinha direito de te usar como servo durante alguns meses. Perdoe, eu não consigo lembrar agora a quantidade de meses. Né? Leiam lá os despossuídos que a Boitempo publicou, que o texto do Marx é límpido. É que eu não estou lembrando aqui de memória. Ou seja, o proprietário tinha o direito de se transformar em um servo. Olha que troço doido isso. Né? Mas era exatamente o, aspas, da minha parte, é o espírito do capitalismo ali. Não pense no Weber, não, mas é o espírito da sociedade daquele contexto. E não estava trazendo identidade, como falava o Hegel, realização. Pelo contrário, estava trazendo antagonismo, estranhamento em relação à realidade, à lei em relação à realidade. Né? Isso vai chamando a atenção do Marx. Mas ele mesmo vai falar depois, lá na frente, né, assim, olha, na época eu não tinha nem condições de entender muito bem o que estava acontecendo, mas ele entendeu muito bem. Né? Então, Marx, ele começa a trabalhar nesse jornal. Quando ele se transforma, o pessoal gostou tanto, estava gostando tanto das contribuições do Marx, que ele foi chamado para ser o chefe redator. Aí ele sai da cidade de Bonn, e aí ele muda para a cidade de Colônia, onde estava a sede do jornal, né? E vai trabalhar mais intensamente sobre o jornal como escritor, mas é claro, como editor-chefe, né, do jornal. Nós sabemos a história, né? O jornal foi fechado, porque a dinastia Guilherme IV, né, manda fechar o jornal, perseguia, já existia desde os anos de 1820, pessoal, já existia uma perseguição muito grande, uma perseguição política e censura combinada entre Prússia e Áustria, né, para poder perseguir intelectualmente, né, parte do movimento estudantil, né, movimento estudantil bastante ativo naquele momento, né, e é claro, enfim, os veículos de comunicação que eram, por exemplo, a Gazeta Renana era um jornal de jovens hegelianos de esquerda, né? E, evidentemente, críticos da monarquia, críticos do Estado, críticos da religiosidade, críticos de tudo aquilo que estavam vendo ali, né? Com todos os limites que essa crítica tinha, né? Mas naquele momento era o que tinha mais avançado. O jornal é fechado, Marx, né, fica sem emprego, ele, todo mundo lá. Há um projeto, discussão entre ele e Arnold Ruge, de criar uma revista, os Anais Franco-Alemães, lá em Paris, isso tudo sendo planejado lá em Colônia, né? Nesse caminho todo, o pai da Jenny morreu. Jenny, que vai ser a companheira do Marx, né? A Jenny, Johanna Jenny von Westenwein, tá morando com a mãe, numa outra cidadezinha, né? O pai morreu, a mãe mudou da cidade de Treveris e mudou para a cidade de Kreuzna. E aí Marx está sempre transitando ali. Colônia, jornal fechando, né? E Kreuzna. O jornal fecha, ele muda para Kreuzna, onde mora a mãe da Jenny, e marcam um casamento, finalmente. E aí vão se casar lá em Kreuzna, né? Nada de catolicismo, né? São protestantes, né? Casam no cartório lá, tudo, a igreja é protestante, mas enfim, tem um casamento, aí eles vão passar uma lua de mel no Vale do Reno, né? Vão gastar dinheiro pra caramba, mas enfim, não entra nesses detalhes. O fato é que nessa lua de mel, Marx escreve, e vou começar com esse texto semana que vem, os manuscritos de Kreuzna, extremamente importante. Mas ainda é um texto de um jovem hegeliano, né? Criticando a filosofia do direito de Hegel, a ideia de Estado, né? Bastante, já ali uma perspectiva bastante divergente daquela que ele acreditava, daquela hegeliana, né? Ele começa a apontar os limites disso. Bom, enfim, o que eu quero chamar a atenção, sim, que de Kreuzna, né? Passando aí alguns meses,
ele vai se direcionar para Paris, e aí já casado com a Jenny. O debate com Arno Hug, agora, enfim, é um empreendimento, é um negócio, né? Eles fundam os Anais Franco-Alemães. Deu certo, mas não deu muito certo essa revista, né? Teve o primeiro volume duplo, publicado, mas não deu muito certo, né? O desentendimento com o Arno Hug, posicionamento político, os próprios articulistas, né? Os próprios Bauer, enfim. E Marx, enfim, fica mais uma vez sem emprego, né? Ali eu acho que já continuou sem emprego, na realidade, né? Porque o Anais Franco-Alemães não vingou para além dessa primeira edição. O fato, assim, é que o Marx ainda não vive uma miséria, uma penúria, né? Tem herança aí acontecendo, tem uma série de fontes aí de sobrevivência material que garante a estadia do Marx e da Jenny em Paris durante um tempo. A questão é que, morando em Paris, e eu estou em 44, depois eu vou voltar a isso tudo na semana que vem, morando em Paris, Marx tem acesso a algo que ele nunca viu na vida, que é uma vanguarda, atenção, uma vanguarda do movimento operário. Isso é muito importante. Vai conhecer o Bakunin, vai conhecer o Proudhon, né? Já sabia, ou seja, sabia de nome, conhecia de nome, socialismo, os comunistas, mas isso tudo era muito abstrato, vai dizer ele, né? Lá nos anos, para ele, em 41, 42, isso era muito abstrato. Ele vai saber mais ou menos o que é isso mesmo, depois, em 44, quando ele se estabelece em Paris, né? A história, nós sabemos que existe uma perseguição gigantesca, né, do governo prussiano em relação aos jovens hegelianos de esquerda. Marx está em Paris. Marx, olha que coisa doida. O primeiro-ministro da França era o Guizot, né, um importante historiador e primeiro-ministro também. Ele, a pedido do governo da Prússia, vai expulsar Marx de Paris. Marx sai de Paris, vai para onde? Vai para Bruxelas, né? E ele vai para Bruxelas. Aqui é tudo muito importante isso, né, pessoal? Espero que esteja me fazendo bem entendido, conseguindo realizar isso. Marx não, observa, vou retomar tudo agora rapidinho. Marx não sai de treva do tipo, eu vou curtir uma universidade em Bonn, porque depois eu vou mudar para Berlim, porque depois eu vou mudar para Colômbia para trabalhar no jornal. Não tem essa teleologia. Embora individualmente, através do trabalho, exista a teleologia, em relação à história, não tem essa teleologia. Isso não é projetado, isso não é planejado. Né? É a história acontecendo. O papel do acaso é brutal na constituição do processo histórico. Né? Ou seja, Marx está nesse processo todo, nessa trajetória, são alguns pontos do itinerário de Marx, estou colocando aqui, que vai se constituindo, né? E cada momento, em cada parada, né? Coisas novas vão acontecendo, coisas inesperadas, sobretudo, eu acho que mais inesperadas do que as esperadas, né? Então, não estava nos planos de Marx ir para Paris, quando ele está trabalhando na Gazeta Renana, tudo bem? Então, esse processo, ele tá, para que a gente possa entender, a história é um processo aberto. Nem ele e nem nós aqui hoje sabemos, né, que fim vai ter ali. Nós podemos fazer conjeturações, é claro, razoáveis a partir da realidade material de agora, mas o futuro mesmo, só conjeturações, absolutamente mais nada além de conjeturações importantes, sérias, precisas, mas só conjeturações. Né? Então, nesse sentido, está aberto, observa, Marx não sabe que vai virar um revolucionário, mas nem sabia que virar um comunista, entende? Marx, pessoal, agora que eu vou ser enfático, muita gente não gosta quando fala isso, mas assim, ó, Marx em 39, 40, Marx não vê a classe trabalhadora, ou não vê ela como sujeito histórico central. Isso não está dado ainda. Assim como muitos intelectuais daquele período, Marx tem uma série de dúvidas em relação ao poder dos trabalhadores, como era aventado pelos comunistas ali, né, por aquelas regiões da Alemanha e da Prússia. Sabem isso? Então, assim, a parte que muitos não gostam é assim, é que Marx não era essa gente pobre. Eu não estou querendo ser anacrônico e nem injusto intelectualmente, mas também não quero ser romântico. Olhando para a classe trabalhadora, não acho que é desprezo. A própria atuação dele no jornal demonstrou isso. Não é desprezo, nojinho da classe trabalhadora suja. Não é isso, não. Não é isso, não. Mas, quando ele olha, precisamos mudar o mundo, ele olha para tudo quanto é lugar. Certamente não é a classe trabalhadora ou o sujeito que transforma o mundo. Ali em 40, 39. Não é mesmo. Não é mesmo. Como não era para nenhum jovem hegeliano. Tudo bem? A grande guinada, a grande ponto, e aí eu chamo de ponto de inflexão, não de visão epistemológica, eu não acredito, eu estou em outra tradição, eu sou crítico dessa tradição de epistemologia dividida, visão epistemológica, mas é um ponto de inflexão brutality, importantíssimo no pensamento do Marx, na constituição desse seu pensamento, dessa filosofia, entre aspas, né, é exatamente a ida para Paris.
claro, toda essa relação material e social que ele está metido, né? E essa relação sociomaterial que ele está metido o empurra para Paris. Em Paris, ele tem acesso a essa vanguarda do movimento operário. Com a expulsão de Paris, ele vai para a Bélgica, né? Ou seja, ele vai para a cidade de Bruxelas. E ali vai ter acesso também a parte do movimento operário belga, no caso de Bruxelas. E observe que muitas coisas estão acontecendo nesse momento. Não é, por exemplo, por um desejo, tipo, agora eu estou em Paris, passar um tempo em Paris, né? E agora eu vou passar um tempo em Bruxelas. É a militância que está empurrando ele. É os posicionamentos políticos, intelectuais, militantes. Agora, observe que o Marx revolucionário, ele está sendo processado. E eu não posso falar, eu não falarei. A partir de 44, 45, nasce o Marx revolucionário. Não, não, não. Porque se não tivesse o Marx idealista, tudo isso que eu estou falando até agora aqui, também não teria o Marx revolucionário. Não para essa cara? Eu não faço essa divisão epistemológica. Eu penso o Marx como um todo. Assim como vale para qualquer um de nós. Então, essa processualidade histórica vai dando condições, isso nós podemos falar hoje, né? O Marx jamais naquela época, a constituição do pensamento revolucionário do Marx, né? Essa vinculação ao movimento operário, não é só o conhecimento da vanguarda do movimento operário, ele passa a se vincular, se posicionar. Se em 42, 41, Marx não olha para o proletariado, porque ele nem vê isso, né? Mas classe trabalhadora, no sentido generoso da palavra, e não vê, olha, essa turma aqui que vai mudar essa pipoca toda de contradições que existe aqui. Não dá para falar que, por exemplo, em 43, 44, ele, ao olhar para a classe trabalhadora, pensa da mesma forma. Esse acesso à vanguarda do movimento operário faz com que ele mude radicalmente, e aí começam os rompimentos brutais com essa herança hegeliana, essa herança de jovem hegeliano. Isso já está acontecendo em 43. Quando vai para Paris, isso se intensifica. Não é à toa que intensifica também o estudo sobre economia política. A crítica à filosofia que ele vai apresentando vai ganhando cada vez tons mais poderosos, mais rico de determinações, quero dizer, com poderosos. Né? E em nenhum momento ele abandona a filosofia, mas começa a desenvolver também os estudos da economia política. E tudo pensando de forma crítica. Crítica da filosofia, crítica do direito, crítica da economia política, crítica da crítica, crítica. Marx não é um crítico no sentido de analista aristotélico, mas ele está fazendo o quê? A crítica, no sentido de Aufhebung, no sentido de superação dessas coisas todas. E é um processo histórico que só vivendo, né, essa realidade histórica que ele vai podendo ter acesso a novas ideias e abraçando, negando, combatendo, né? Mas no caso aqui do movimento revolucionário, o proletariado passa a ser o personagem central, a classe operária, né? Pode falar proletariado mesmo, tá bom? Tem uma polêmica de tradução, não vou entrar nisso aí não, né? Mas, ou seja, o proletariado aparece já em 43. Aparece pontualmente. Mas aparece pontualmente de forma muito importante. Pontualmente porque ele está fazendo todo o debate com o Hegel. Né? Mas no momento ele fala, ó, quem pode mudar tudo isso aqui não é a consciência abstrata, não é a metafísica, mas é o proletariado. É o canto do galo gaulês que pode mudar essa realidade. Ele termina mais ou menos assim lá. Né? E ele começa, e vai pra, e quando chega, isso aí está em Kreuzner. Em 44, quando ele chega em Paris, ele vai constatando que está correto, é o proletariado. E aí ele vai não só dando destaque para a importância do proletariado na transformação da realidade, mas ele vai se vinculando à classe operária. Isso é muito importante, né? E essa expulsão não foi porque ele quis passar um tempo em Bruxelas, ele foi expulso de Paris, foi para Bruxelas, né? Chegando em Bruxelas, ele continua se associando mais profundamente ao movimento operário, tanto que vão criar o quê? Vão criar uma associação dos operários de Bruxelas. Olha que coisa interessante. É que tem muitas coisas, né, Osmar, acontecendo nesse período, né, que é a criação do Comitê de Correspondência Comunista, o diálogo gigantesco com revolucionários parisienses que estão exilados em Londres, como Schaper, a Liga dos Proscritos, que depois vai virar a Liga dos Justos, que junto com o Comitê de Correspondência Comunista vão fundar a Liga dos Comunistas, né? Ali é o momento em que eles vão, 44, passagem para 45, escrever, 45, publicar em Bruxelas a Sagrada Família, que é a crítica da crítica, né? É ali que vai escrever os manuscritos que nós conhecemos hoje como a ideologia alemã. Olha, crítica central à filosofia, né, alemã. É ali que ele vai escrever o Manifesto do Partido Comunista. Sabe? Então, assim, é um momento de um salto tremendo. Aí a gente pode falar assim, ó, ali tem o Marx revolucionário. Mas observa que esse Marx revolucionário, que é possível e seguro de identificar, de localizar no tempo histórico em 1848, só foi possível por aquilo que antecedeu. Tudo bem, pessoal?
Estamos fazendo bem entendido? Ou seja, tudo aquilo de revolucionário que a gente conhece em 45, 46, 47, 48, só foi possível por conta daquela trajetória anterior. Não é do tipo um raio, um dia de céu azul, e aí apareceu. De hoje em diante, aqui está Marx, sei lá, como se fosse uma espécie de Thor, né? Karl Marx, o revolucionário, né? Isso lembra, o Marx vai falar, só depois, me desculpa aqui avançar no tempo. Ele vai falar assim, ó, o concreto, ele fala em 57 isso. O concreto é a síntese de múltiplas determinações, é a unidade do diverso. A gente não pode esquecer isso nunca, né? O que tem ali de concreto, Karl Heinrich Marx, em 48, é uma síntese de múltiplas determinações. Não dá para simplesmente, ó, 45 começa o Marx revolucionário e para trás é o Marx idealista. Imagina, é uma processualidade histórica, né? Esse tipo de motosserra epistemológica não ajuda a entender muita coisa, o indivíduo ou o fenômeno histórico, né? O que eu chamo a atenção é para o processo histórico. É o processo histórico. Poderia ter dado em outras coisas, claro, o Marx poderia ter virado, pessoal, um professor universitário, em Berlim. Olha que maravilhoso, né? Ou em Iena, ou qualquer outra universidade lá, né? Croisa mesmo, ou em Bonn, mas enfim, não virou, né? Ele queria, né? Não virou. Ou seja, é uma processualidade histórica, a gente não tem controle de tudo isso, não. Nós somos privilegiados, no século XXI, a gente consegue olhar o processo histórico, através de fontes primárias, secundárias, enfim, começar a analisar os documentos históricos e traçar essa narrativa que eu estou fazendo aqui, mas a partir de um lastro na realidade material. E quando a gente olha para essa trajetória possível, né, da trajetória do Marx, esse olhar possível, a gente vê que o Marx revolucionário é a Constituição histórica. Bom, isso não devia ser novidade, mas no momento histórico que a gente vive, é importante falar essas obviedades, né? Então, nesse sentido, Marx vai para Bruxelas, né? Só que observa que, com toda essa agitação revolucionária, ele tinha prometido brutalmente para o Leopoldo I, que é o rei da Bélgica, lembrando que a Bélgica era um reino recém-criado, viu? Que, assim como todo mundo que ia para a Bélgica, tinha que assinar um termo de responsabilidade, né? Tipo assim, eu estou chamando de termo de responsabilidade, mas prometo que, ao morar no Reino da Bélgica, não me envolverei com coisas contra o Estado, etc, etc. Enfim, assinava lá uma petição concordando com um monte de ordem. Marx não respeitou nada disso, né? Já falei aqui, manifesto comunista, ideologia alemã, criação do Comitê de Correspondência, criação da Liga dos Comunistas, enfim. É claro que quando aí estoura 1848, a Primavera dos Povos, observem aqui rapidamente, já vou terminar, tá, Osmar, porque o tempo está ficando pequenininho. Vou compartilhar aqui rapidamente. Olha o mapinha. Que lindo. Não é nem mapa isso, né? É só uma figura só. Tem uma escala aqui, mas mapa é um pouco diferente, né? Mas é assim, nós temos a Primavera dos Povos. O que é isso? É um momento que marca o período reacionário da burguesia, de acordo com Marx, né? De 48 em diante, não tem mais dúvida. Ela já estava sendo reacionária, mas aqui ela hegemonicamente já é reacionária, contra-revolucionária. Essas revoluções liberais não são revoluções socialistas, embora os socialistas estivessem aqui e reivindicassem o socialismo, são revoluções liberais, né? É bastante heterogênea a formação dos revolucionários aqui na Primavera dos Povos, assim chamada, muito popularmente, de 1848. Estoura a Revolução em Paris, Bélgica está mais ou menos aqui, assim, né? As notícias chegam em Bruxelas rapidamente, né? A revolução vai estourando, as revoltas vão pipocando em toda parte aqui da Europa Central, né? Então, é um ascenso revolucionário, né? De crítica às monarquias absolutistas, né? E de tentativa, então, de um governo mais liberal. No caso dos revolucionários socialistas, a tentativa de ser um governo socialista, né? Mas claro que nós sabemos que isso não deu muito certo. O que eu quero chamar a atenção é que da Bélgica, deixa eu voltar para aqui, ó, o mapinha, né? Bruxelas, Matos está aqui. Tem uma linha de trem até hoje, né? A linha férrea. A notícia chega, estourou a revolução aqui. Os revolucionários também vão se agitar aqui, porque eles estão organizados politicamente. Aqui já tem a Liga dos Comunistas, tem a Associação dos Operários de Bruxelas, que criava uma série de outras associações, né, de trabalhadores operários, né? E é claro que o governo, o bondoso, o governo de Leopoldo I, progressista, governo belga, vai reprimir brutalmente, né, essas manifestações. Marx vai ser preso, ele vai ser acusado de oferecer dinheiro para os revolucionários comprarem armas. A Jenny vai lá na delegacia tirar ele da cadeia, acaba sendo presa também. Enfim, depois o Engels aparece, consegue tirar todo mundo de lá, ele e o Wolff, né, não só o Engels, e eles saem de Bruxelas e vão para Paris. Agora, aqui eles são
bem-vindos em Paris, porque é um momento de governo revolucionário em Paris. Só que tinha pouco tempo, né? Vão voltar para a Prússia e, sobretudo, acompanha a setinha. Saem de Paris, tá? No caso do... Não está aparecendo, pelo menos para mim não está aparecendo o mapa. Sei para vocês. Ai. Peraí. Aparece o mapa, mas não a seta. Aparece? Ah, então tá bom. O importante é aparecer para A vocês. seta não, só o mapa. O mapa aqui aparece também. Valeu, peraí, então. Agora sim. Agora sim. Mantém? Agora sim também? Agora está aparecendo. Legal. Então sai de Paris e volta. Agora, observa só, vamos com calma. Eu sei que o tempo está avançando, mas eu não posso pular isso aqui, não. Eles saem de Bruxelas, Bruxelas, né? Perdão. Sai de Bruxelas, voltam para Paris. Volta por quê? Mas o Marcos estava expulso daqui. Estava expulso, mas agora, com o ascenso revolucionário e a revolução estourando em Paris, eles são muito bem-vindos, inclusive são convidados para voltar para Paris. Os revolucionários, organizados em um partido político chamado Liga dos Comunistas, que tem um programa político revolucionário, que é o Manifesto do Partido Comunista, voltam, né? Só que há um momento de crise da Liga dos Comunistas aqui. Olha que coisa doida. No momento do ascenso revolucionário, a Liga dos Comunistas entra numa crise danada. A Liga vai ficar dividida em 3 tendências. A primeira tendência dizia: todos vão para todos felizes, etc., né? Importante momento de ascenso revolucionário, mas em Paris o racha vai acontecer. E a Liga vai ser fechada. Por quê? 3 tendências. A primeira tendência é a seguinte: nós temos que sair de Paris e voltar marchando de forma armada para a Prússia, mais ou menos aqui, tá? E tomar o poder, né? Marchar rumo a Berlim. Berlim tá aqui, gente, ó, bem no finalzinho do mapa. Vamos sair marchando na bota, a pé, armado. Bom, enfim, era a perspectiva do Schapper, né? Karl Schapper. Essa perspectiva, assim, sem chance, né? Porque, assim, o exército prussiano ia trucidar. Essa era a leitura que o Marx e o Engels faziam. Essa perspectiva é para fora de cogitação, era irracional, né? É romântica demais. E tinha uma outra que era a perspectiva, uma outra tendência que era a perspectiva do Born, que propunha que viessem para Frankfurt, né? E fundassem partidos operários, igualzinho como eles já tinham feito aqui em Bruxelas, com o programa, que já era o Manifesto do Partido Comunista, e criassem partidos revolucionários. E tinha a terceira tendência, que era do Marx e do Engels, que era voltar para a Prússia, se dividir e somar, olha só que coisa doida esse pensamento, né? Para poder quebrar as pernas de qualquer secretário nos dias de hoje. Marx não está propondo voltar de forma armada, porque não tem condições materiais para isso, se é por idealismo. Não defendia também o desenvolvimento só de partidos operários revolucionários, a partir do Manifesto do Partido Comunista. O que ele propunha é que fizesse um trabalho lento junto aos burgueses democratas, a partir daquilo que já existia, e aos poucos realizando a construção da perspectiva revolucionária, ao passo que dialogava com, vou chamar assim, com os democratas, né, com a burguesia democrática. Então, isso é bastante polêmico, a Liga ficou fechada. O Engels diz assim, depois, mais tarde, o Engels vai dizer, nós éramos uma média de 300 militantes, né? Isso está fracionado em 3 tendências. Um grupo vem para essa região aqui, da a província da Festeinfallen, né? Onde está a cidade de Colônia, Trебris, Bonn, enfim. E Marx vem para Colônia. Olha que interessante, Marx já trabalhou aqui, nós já falamos, né? Para aqui a apresentação. Então, mas agora eles vão para lá para poder... Um minutinho, por gentileza. Os revolucionários estão voltando para a Alemanha, no caso de Marx, está voltando para a Colônia, não para, em um primeiro momento, fundar o jornal deles, etc., para poder somar os esforços com a burguesia liberal que já existia lá, que já possuía associações democráticas, que já possuía jornais, né, e que literalmente, né, estavam se voltando contra a monarquia guilhermina. Falo monarquia guilhermina, é Guilherme IV, tá? Então, o que acontece? Essa onda revolucionária provoca, então, ascensos em toda boa parte da Europa. Marx se dirige para a Colônia, né? Ou seja, há um trabalho de diálogo com as correntes liberais, mas ao mesmo tempo de diálogo crítico, o que desagradou imediatamente as correntes liberais, né? E faz com que novos órgãos sejam criados. Aí sim, uma perspectiva revolucionária, que é justamente a Associação dos Operários de Colônia, observem, trazendo aquela experiência belga, aquela experiência de Bruxelas, para a Colônia, para a Prússia. Isso é muito rico, né, com toda essa experiência. Mas agora,
é a Liga dividida em frações. A Liga formalmente foi fechada, a Liga dos Comunistas foi fechada nesse período. Mas os militantes se identificavam como membros da Liga, etc. e tal, mas não estavam centralizados a um comitê central. Cada um agia da forma que achava melhor, é uma descentralização, né? Nós sabemos que isso deu vida à Nova Gazeta Renana, né? O jornal que o Marx vai trabalhar vai ser editor, né? Um jornal que vai fazer oposição àqueles jornais que, no primeiro momento, o Marx preferiu se aliar, né? E é claro que vai ser, evidentemente, como todos os jornais daquele período, revolucionários, críticos ao governo prussiano, serão fechados, perseguidos, presos e assassinados, muitos deles, né? Então, é um momento de 1848, 49, é um momento de ascenso revolucionário. No final de 49 é o descenso, é a ressaca revolucionária. Não houve uma vitória, não houve instauração do socialismo, nada disso, né? Mas houve um ganho tremendo, né? Que é a experiência de luta da classe trabalhadora. Isso foi absolutamente importante. E uma coisa que o Marx fala, depois falará no Capital. A partir de 48, se precisamos localizar o fim da qualquer perspectiva revolucionária da burguesia, é o ano de 1848, né? Porque muitos daqueles que ainda, inclusive, reivindicavam de forma minoritária a tradição revolucionária da burguesia, passam, e continuam, no caso da maioria, a desenvolver uma perspectiva reacionária, porque localizam um novo inimigo de classe. Não mais a elite feudal, monárquica, mas o proletariado. E para isso, no caso da Prússia, se uniram, inclusive, a própria burguesia prussiana, se uniram com os monarquistas que, a princípio, combatiam, porque também começaram a entender que tem um inimigo em comum entre monarquistas e burgueses, que não é mais o mundo feudal, as ordens feudais, etc. e tal, mas o proletariado, né? E aí, covardemente, né, vamos fazer o jogo aí dos interesses da própria monarquia prussiana. Bom, é um momento de exílio, né? As pessoas saem, quem tem condições, é claro, né? Quem tem condições sai. Marx tinha condições, sai de Colônia, volta para Paris, só que agora não é mais Júlio que está governando, não é mais o governo revolucionário que está aqui na França, caiu, a revolução não deu certo, né? E aí, quem está governando, vocês sabem quem está governando a França, né? É o Luiz Bonaparte III, né? É o Luiz Bonaparte. Então, nesse sentido, ele passa por Paris, ele quer de novo se instalar, Marx, em Paris, vai ser proibido de ficar em Paris. O Luiz Napoleão vai dizer o seguinte, Luiz Bonaparte, né? Vai falar o seguinte, ó, se você quiser ficar em Paris, você não vai ficar. Se quiser ficar na França, você vai para Birmingham. Pessoal, é uma região de pântano, bem a oeste, né, do território francês, malária, uma desgraceira toda. O Marx fala para o Engels em carta, eu sei disso porque li as cartas lá. Ele falou, ó, foi negada a estadia em Paris, né? A Jenny e as crianças podem ficar até eu me instalar, mas eu não, né? E se quiser, vai ser em Birmingham. Ele falou assim, eu não vou ficar nesse lugar, vai ser a decretação da minha morte lenta. A gente vai para Londres, né? As crianças puderam ficar, mas Marx teve que ir imediatamente para Londres, preparar o terreno, etc e tal, e depois, 48 horas depois, a Jenny e as crianças foram também, pegaram um vapor, e foram, desculpa, eu não sei se foi um vapor, pegaram um navio, e foram para Londres. E aí, enfim, eu não vou entrar nessa vida pessoal, que eu acho muito rica para entender o próprio dirigente revolucionário, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, ao momento de recesso, Marx não escolheu o exílio, ele não imaginava que ia passar, muito menos, então, mais do que final do ano de 1849, dos anos 50, o exílio seria momentâneo, nós sabemos que foi um exílio que durou a vida toda, né? Então, o que estão aqui, numa linha geral, para fazer uma síntese do que eu estou expondo hoje? O Marx revolucionário que nós conhecemos já, ele se fez revolucionário. Há uma trajetória que eu peguei uma linha possível de compreensão desses itinerários, parte, é claro, deles, que vai contribuindo e vai, a partir dessa realidade material, constituindo o Marx que nós conhecemos como revolucionário. Ainda assim, claro que já é um Marx revolucionário importantíssimo, dirigente revolucionário, em 1850. Mas, por favor, é só 1850. Marx viveu até 1883. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né, para a gente poder entender a constituição do pensamento do Marx. E a linha geral que eu queria colocar aqui hoje é que a gente entenda Marx na sua processualidade histórica. E é um trabalho difícil, mas é o caminho correto. Não dá para eu querer te entender, suponhamos, vamos supor, né? Eu vou falar um nome aleatório aqui, mas nem estou olhando para a tela. O João, nem sei se tem João aqui. João, se quer entender o João, que hoje tem, sei lá, 72 anos de idade, eu não posso pegar o João, só o que o João escreveu lá no colegial. Sabe por quê? É o João, mas não é o João
em sua plenitude. A realidade concreta é a síntese de múltiplas determinações. É a unidade do diverso constituída historicamente, acrescento eu aqui por minha conta e risco. Né? Então, se eu quero entender o Marx, a gente tem que entender que tem coisas que, de 1844, que se mantiveram até o resto da vida. Tem coisas que não se mantiveram, foram superadas. E não foi só jogada fora, foi superada. Então, significa que ela ainda existe de alguma forma. A própria ideia da filosofia. Ele supera a filosofia idealista, nessa passagem dos anos 40, 41, 42, 43 com força, 44, mas observa que ele não abandona a filosofia, mas é uma superação da filosofia idealista. Para além, Mesaros fala bastante assim, ó, para além do capital, para além da educação. Não significa jogar fora a água, a criança e tudo, significa superar. Não falo por conta do Mesaros, viu? Nem sou um conhecedor do Mesaros. Mas eu digo no sentido que o Marx fala de elevar. Significa ir para além, não significa abandonar aquilo que eu critico agora, mas elevar. Conservar, superando, ao passo que faz a crítica, né? Por isso a expressãozinha lá, o Hebron, que tem esses vários significados em português. Eu acho que é um momento, nosso primeiro encontro, um pouquinho cansativo, porque eu fico falando muito nessa exposição. Vou continuar também na segunda fazendo a mesma coisa, só que daí mais focalizado nas obras, né? Mais uma vez, para saber. Claro que são momentos dessas obras, né, pessoal? São apontamentos, por favor, muito, de uma forma muito modesta da minha parte aqui, com muita honestidade intelectual. Alguns apontamentos centrais da filosofia do direito, alguns apontamentos centrais sobre o próprio Manuscrito de Paris, um livro também muito importante, que é negligenciado por muitas pessoas, que é a Sagrada Família. Esse livro é extremamente importante em relação à crítica à filosofia que o Marx faz. Claro, a ideologia alemã, e a gente vai até onde a gente consegue, sempre tentando seguir esse roteirinho aqui, né? Mas não se auto-enganem, porque eu não farei isso. Só algumas cápsulas, na realidade, sobre essas obras. Teria que ter, né, Osmar? Sei lá, imagina, cada encontro para poder falar de cada uma delas. Então, assim, que ninguém se auto-engane, porque eu não quero promover engano aqui. Ou seja, falaremos algumas cápsulas, alguns elementos dessas obras, muito panorâmico, muito didático, muito introdutório. Minha proposta aqui, muito simples mesmo. Bom, acho que é isso, né, Osmar? Senão eu não vou deixar tempo para a gente conversar aqui, né, pessoal? Desculpe, eu avancei um pouquinho até. Não, tranquilo, Jean. Primeiro, quero saudar aqui os que não estavam no início. Também não me apresentei, mas eu sou o professor Osmar, aqui da Unespar de Campo Mourão, e coordeno o grupo do Espaço Marx, junto com outros camaradas. Então, conforme a metodologia, pessoal, nós temos aqui uns 20 minutinhos para discussão, e aí vou seguir por ordem de inscrição, levanta a mãozinha, e aí a gente segue ali a ordem de inscrição. Para mim, está aparecendo aqui, primeiro é a Geisa, depois o Pedro e Cirlei. Acho que poderia fazer essas 3 perguntas, Jean, ou uma cada vez. Pode fazer as 3 sim, Osmar. Desculpe que eu errei o microfone. Eu vou anotar. Vai lá, Geisa. Bom dia, professor, parabéns pela aula de hoje. Osmar, muito obrigada pelos momentos de sábados quinzenais que a gente pode se sentir um pouco revolucionário estudando Marx de manhã cedo. Essa semana, professor, eu sou Geisa, eu sou daqui de Maceió, Alagoas. Recentemente eu terminei o doutorado em educação, na linha de História e Política da Educação, e também sou servidora técnica da Universidade Federal de Alagoas. Nesse momento, nós estamos em greve para a reestruturação da carreira. Aqui na UFAL, somente os técnicos estão em greve e os professores ainda não aderiram à greve, diferente dos estudos federais, né, que os professores também aderiram à greve por conta que eles têm um sindicato unificado. Aqui na UFAL, a gente tem 2 sindicatos, o dos técnicos e o dos professores. E essa fala do professor Jean, quando ele traz a historicidade de forma brilhante, me lembra, e que acredito também que uma das referências que ele utiliza é o livro do professor Zé Paulo Neto, né, da biografia do Marx, me traz algumas angústias, porque estudar Marx em si é muito angustiante. Eu acho que quanto mais eu estudo Marx, mais eu assisto aula, mais eu tento me apropriar dessa teoria revolucionária, mais angústia me causa diante do cenário de luta de classe atual.
E essa semana eu nessas crises, né, diante da greve, às vezes eu vejo uma estrada sem saída, não consigo ter esperança em alguns momentos, em outros eu consigo, enfim, acho que isso é muito dinâmico mesmo do próprio processo de conhecimento, de apropriação da teoria do Marx e de usar essa teoria como lente para a compreensão da realidade hoje. A gente estava discutindo aqui no chat a importância, se Marx foi superado ou não. Eu mesmo, particularmente, vejo o materialismo histórico dialético como uma lente que a gente consegue ampliar e enxergar, de fato, alguns fenômenos que a realidade nos apresenta de forma invertida, como o próprio Marx vai falar na questão da ideologia. E aí, sim, na pergunta, hoje, essa semana, eu, nessas crises, eu mandei uma mensagem para o professor Ivo Toné, que é daqui de Maceió também. Eu falei, Ivo, eu acredito que o Marx acreditou demais na humanidade. Será que o Marx acreditou demais na humanidade? Será que o professor Jean trouxe a trajetória do Marx desde Bohr, desde o começo, ali, quando ele começa a fazer direito, depois a sua guinada para a filosofia, da sua crítica a Kant, depois a Fichte, depois a Hegel, a Feuerbach, e vai seguindo e vai até chegar no Capital, e como Caio Antunes fala, o grande defeito do Marx, o grande problema do Marx foi o Marx morrer. O cara morreu, né? Não podia ter morrido, era para estar vivo até hoje, escrevendo e tentando nos ajudar nessas compreensões. Mas será que aí eu vou para a pergunta, será que Marx acreditou demais na humanidade? Porque a cada dia que passa, e diante dessa greve, mas eu sinto uma dificuldade de enxergar univos dos trabalhadores do mundo univos. Se a gente não está conseguindo se unir em uma greve de uma categoria, eu particularmente falo da minha categoria, que são os técnicos administrativos em educação. Nós somos 5 classes dentro da carreira, e dentro dessa carreira única existe divergência. Eu, por exemplo, sou uma das que mais diverge da proposta, por exemplo, de reestruturação. Então, assim, é possível pensar, de fato, a realidade de hoje para se manter esperançosa numa possível revolução, numa possível união da classe trabalhadora, professor, diante desse cenário heterogêneo da classe trabalhadora, que nem a classe trabalhadora se une, nem a classe trabalhadora se entende, e o capital, com todos os seus mecanismos de ideologia, de captar essas consciências. Eu não consigo ter esperança e a cada dia eu me sinto menos esperançosa. Porém, esses momentos, às vezes, vocês conseguem me resgatar, que foi o que o Ivo fez essa semana. Eu falei, Ivo, muito obrigado, você me resgatou. E eu gostaria de trazer essa angústia também. Eu tive uma conversa muito boa com o Ivo e eu gostaria de trazer essa angústia para vocês também, né? É isso. Muito obrigada, professor Osmar, mais uma vez. Você arrasa. Pedro e Sirlene. Bom dia, pessoal. Sou Pedro, sou de Garanhuns, fiz doutorado em Recife, na UFPE, e trabalho em Viçosa, no Instituto Federal de Alagoas. Nômade, com toda a força. E, professor, minha pergunta é mais no campo teórico, né? O senhor afirma no início de sua fala que a filosofia de Marx ela é construída, né, na crítica da metafísica, sobretudo nessa parte mais qualificada da metafísica de Hegel, e cita o Aufhebung, né, essa superação, né, a incorporação e superação e esse devir. O quanto o marxista é hegeliano, porque a ideia vulgar de dialética fala de que a gente deixa para trás tudo que a gente supera. E quando a gente estuda a fundo o Aufheben, né, o verbo de superar, sabe que as coisas são intrínsecas, elas se mantêm, elas se conservam. E o quanto para ser marxista é preciso ser hegeliano, e aí eu repito, é uma pergunta meramente teórica, que inclusive pode ser respondida no próximo encontro, mas eu queria deixar registrado. Ótimo. Acho que a Sirlene baixou a mão. Manda ela ver, Jean. Vamos lá. Geisa, obrigado pela pergunta. A pergunta central, a pergunta necessária, né? Eu acho que, para respondê-la, a gente precisa entender, não pode esquecer jamais. Eu sei que você não esquece, ficou nítido na tua intervenção, mas me permita, para que me faça bem entendido, que hoje nós vivemos um momento reacionário tremendo, a meu juízo, acredito que eu estou certo. Se eu estiver errado, a gente está aberto para debate de verdade, com toda franqueza. A gente vive no momento mais reacionário na história
do capitalismo, né? Então, isso impõe a nós a compreensão de que realmente, sempre foi difícil organizar a classe trabalhadora, né? Nós sabemos disso. E quando a gente está envolvido nas greves, então toda a minha solidariedade aos trabalhadores, a você e todos os camaradas de trabalho, que os professores passem a se somar o mais rápido possível, né? E é difícil mesmo, é difícil, porque nesse período reacionário que a gente vive, de destruição de forças produtivas, reacionário em relação à direção revolucionária, eu acredito que a maioria dos trabalhadores não quer fazer revolução nenhuma, não, né? E não acredito que queriam também, a maioria dos trabalhadores, né, em 48, né? E eu acredito também que em 1917, na Rússia, a maioria dos trabalhadores também não queria fazer revolução nenhuma, não. Agora, há uma vanguarda. Por mais que essa vanguarda, se a gente pensar em trabalhadores da Putilov, é uma vanguarda, é um número tremendo, alto, ainda assim, em relação a toda a população da Rússia, imagina, tem gente morando no meio da Rússia, sei lá, 60, 80 quilômetros de São Petersburgo, então nem aí com o processo está acontecendo. Agora, o papel dos revolucionários diante da luta de classes, que não parou um só dia, e ela não tira férias, é exatamente a busca de organização dessa classe, né? Com a divulgação, vou chamar assim, de agitação e propaganda revolucionária, né? E entender, a partir da materialidade, do mundo real, do mundo dos trabalhadores e das trabalhadoras estão metidos, né? A necessidade da luta. E isso nunca foi fácil, nunca foi fácil. E não acredito que você está esperando algo fácil, né? Mas é importante pensar isso em perspectiva, porque se a gente tira a perspectiva histórica de todas essas dificuldades de organização, da militância, etc., observe, só para poder investir um tempinho. Quando o Marx ajuda a criar o Comitê de Correspondência dos Comunistas, pessoal, leiam sobre isso, procurem lá, Davi Rizanov, ele explica muito bem esse processo histórico, nesse livrinho aqui, publicado recentemente pela editora Iskra. É uma biografia, é uma série de conferências que o Rizanov, né, que o Instituto Marx e Engels, né, organizou, e o Rizanov ficou incumbido da tarefa de fazer uma série de conferências para as pessoas, para os trabalhadores daquela época, né? Porque uma preocupação muito grande pós-revolução era continuar formando revolucionários, né? Enfim, aqui é muito rico. E o Comitê de Correspondência dos Comunistas, muitos acreditam que era só uma espécie de rede social, de comunicação, né? Inclusive, foi aonde começou a grande treta entre Marx e Proudhon, né? Mas não era uma organização política que tentava organizar a classe trabalhadora, né? Esses comitês aqui estão formando as associações operárias em Bruxelas, né? E é extremamente difícil, A maioria dos operários também não participavam assim, né? Então, é uma vanguarda mesmo. E muita gente não gosta dessa expressão vanguarda, mas é factual, pessoal. Quando a gente olha para a história, né, o papel da vanguarda revolucionária é extremamente importante, sobretudo nos momentos mais reacionários como o nosso. Por quê? Porque se não existe essa vanguarda revolucionária, não existe a divulgação de uma outra perspectiva de mundo, de realidade social, né? Isso coloca para nós, Geisa e todos que estão ouvindo e vão ouvir depois, um comprometimento revolucionário tremendo. E aí, Geisa, cansa mesmo, né? Cansa mesmo. O romântico não vai cansar. O romântico está sendo, nossa, dando super certo. Nossa, o pessoal está indo, sei lá, ganhou hoje em dia, né? Linguagem atualizada. Ganhou um like na postagem da greve, nossa, a classe trabalhadora está apoiando a gente, né? O romântico não sofre muito, não, né? Sofre depois, no final, no último ato, ele se mata, né? Ele normalmente morre. Mas agora, o militante revolucionário sério, ele tem consciência da dificuldade do trabalho, gente, e a gente cansa mesmo. A gente cansa. É um trabalho difícil, que exige todo o nosso tempo. Sacrifício nosso em relação aos filhos, em relação aos amigos, em relação a momentos de prazer. É uma série de renúncias, não é só sofrimento, por favor, não quero dizer isso, não, isso é coisa do cristianismo, do judaico-cristianismo, mas é um trabalho árduo mesmo, não tem como ser diferente, né, e como a gente está, Geisa, a meu juízo, no pior momento reacionário da história da classe trabalhadora sob a égide do capital, né, o esforço cobrado de nós é muito grande. Agora, existe um momento, eu não quero falar de zeitgeist, espírito do tempo, mas existe um momento da história, né, em que nós temos, por uma série de fatores materiais, né, o ascenso de muitos movimentos revolucionários, né? Eu acho que é o que estava acontecendo nesses meados do século XIX. Não é o nosso caso, né? Pelo contrário, a gente vê um descenso tremendo, mesmo com a gigantesca importância da Revolução Russa. Nós sabemos o que foi depois da Revolução Russa, né? Um abandono tremendo da perspectiva revolucionária e o desenvolvimento de uma ditadura burocrática sobre a classe trabalhadora, sobre o operariado,
camponês também, na Rússia. Então, assim, mesmo com essa experiência da Rússia, nós temos um descenso tremendo, né? Um retrocesso tremendo na perspectiva revolucionária. E nós, Geisa e todos nós aqui, né? Nós somos aqueles, muito modestamente, cada um com suas particularidades aí, que comungam, ou buscam, né? Supostamente comungar do mesmo programa revolucionário. Queremos um programa revolucionário, queremos fazer a revolução. E isso nos exige um esforço brutal, colossal, né? Agora, dá momentos que dá vontade de desistir, dá vontade de parar. Geisa, perdão. Não é... Observa que quando você conversa honestamente com outros camaradas que também se jogam na luta, buscam organizar a classe trabalhadora, todos nós temos esses momentos. Todos nós, né? E quem fala isso para você é um pessimista para dedéu. Mas tentando ser mais objetivo para responder tua pergunta, Marx acreditou demais na humanidade? Marx acreditou o necessário na humanidade, né? Ou seja, que é necessário viver e não sobreviver sobre a égide do capital, né? Então, nesse sentido, nós temos que ser extremamente, dar crédito à humanidade, acreditarmos na humanidade, né? É possível uma outra humanidade. Se vamos conseguir mudar essas relações sociais, é uma outra história, mas é possível mudar. Isso é muito importante, né? E eu acho que aqui tem uma fronteira muito delicada, que é a fronteira entre o realismo no sentido de ser realista, né? Do revolucionário e a idealização do romântico. A idealização do romantista, ou do romântico mesmo, né? Há uma diferença muito grande. E quando a gente não padece do romantismo, todos nós estamos sujeitos a ele. A gente vive o quê? A razão. Né? A razão do mundo real que a gente vive, e o mundo que a gente vive pinga sangue, galera. Pinga sangue, as pessoas são mortas. Pegando no Brasil, mas é internacional, a questão tem que ser pautada sempre internacionalmente. Mas pensando na particularidade brasileira, a gente vive numa sociedade em que, por exemplo, se eu for homem e gostar de outro homem, eu sou morto por conta disso. Se eu tenho uma taxa de melanina maior na pele, eu sou morto porque eu sou negro ou sou negra. Sabe? Então, assim, outra sociabilidade é possível. Né? Então, assim, a gente vive num mundo muito caótico, e é claro que os revolucionários não estão imantados, não existe uma aura, né, que nos protege de tudo isso. Então, nós temos os momentos de crise, né, também. E nós vivemos, acho que, esse momento de crise tremendo, né? Então, assim, eu fico muito solidário com a greve que vocês estão organizando aí. Isso é uma luta, né, imediata. Eu acho que isso é importante, greve geral, né, quando possível. Mas eu acho que essa crise vai ser inevitável, viu, Geisa? A gente vai ter mesmo, e acredite, o Marx teve várias delas. Não teve um revolucionário. Isso não impede de a gente manter o otimismo na humanidade. Porque se a gente não se pautar apenas pela singularidade e a particularidade das coisas, quando a gente analisa a possibilidade, mais uma vez, a possibilidade de se efetivar uma emancipação da classe trabalhadora, eu acredito muito na potência, né, de luta revolucionária da humanidade. Mas nem sempre a revolução vai acontecer no momento que a gente acha que precisa, ou a classe trabalhadora vai aderir à nossa greve, ao nosso movimento, por mais que seja imperiosa, e foi para ontem a necessidade de fazer greve, né, isso não pode ser o elemento central para descrer na humanidade, né? Pelo contrário, né, entender em perspectiva para continuar essa luta. E é uma luta que vai ter sofrimento. O romântico pensa que a luta dos revolucionários é só fazer uma palestra sobre Marx, ou só usar a camisinha do Che Guevara, né? Esse é o romântico, né? Esse aí não sofre nada. Agora, quem está empenhado seriamente em realizar, né, a luta dos trabalhadores, como o próprio Che Guevara teve, não estou depreciando esses revolucionários aí, não, tem sofrimento, tem alegria e sofrimento. Sabe por quê? Porque a realidade é dialética. A realidade não é só alegria, ou não é só sofrimento. É um movimento de todas essas coisas. E a gente está metido nesse movimento, né? Eu acho, respondendo, né, não sei se eu respondi, Geisa, mas Marx acreditou para dedéu na humanidade. Para dedéu. Muito. Quero dizer muito. Eu acho que a gente também deve acreditar. Não porque Marx acreditou, porque o princípio que levava esse depositar de esperança na humanidade, ele continua existindo, né? Ou seja, a classe trabalhadora produz tudo. A produção é social, mas a apropriação dessa produção da vida material, da riqueza, no mundo, é privada, né? Então, quem produz pode e deve levar para casa o que produz, né? Ou, enfim. Quanto ser o Pedro, né? O marxista... O quanto marxista é hegeliano? Essa ideia do verbo, né, aufheben, e o substantivo, né, aufhebung, tá bem expressa no Hegel, isso é muito importante. Os jovens hegelianos sabiam muito bem disso, né. Tem uma perspectiva que diz
Marx rompeu com Hegel. Mas rompeu em que sentido? Né? Vamos lembrar. Vamos pensar no sentido mais supostamente popular, a meu juízo, grotesco e frágil. Frágil. Não se sustenta. Marx abandonou o pensamento do Hegel. Bom, se ele abandonou, nesse sentido de rompimento mecânico, né? Sei lá, de um momento, ou mesmo que durante alguns anos, e daí ele abandonou totalmente o Hegel. A pergunta que fica muito importante é por que ele, em um pós-fácil da sua principal obra, que é o Capital, de 1873, vem com todas as letras dizendo assim, ó, o meu método é o método dialético. Não é o mesmo método dialético do Hegel, mas é do Hegel que desenvolvo isso. Tá dando para sacar? Hegel não é um cachorro morto. Por que Marx teria essa preocupação nos anos 70? Né? Já que supostamente ele teria rompido, lá nos começo dos anos 40, com a filosofia do Hegel. Se a gente não entender essa categoria, olha a importância dessa categoria, não é germanismo e nem é pedantismo, pessoal. E nem diletantismo. É muito importante essa categoria de superação. Crítica que incorpora, mas ao mesmo tempo eleva. Então Hegel está em Marx. Marx nunca abandonou Hegel nessa perspectiva. Agora, ele deixou de ser um hegeliano de esquerda. Isso ele deixou. Mas isso não significa abandonar uma tremenda contribuição que talvez o último filósofo do iluminismo deixou para a humanidade, que é exatamente a perspectiva dialética hegeliana. Mistificada, e não é para depreciar quando fala mistificada, é no sentido de ser fenomênica, de estar presa à metafísica, mas elevada para além da metafísica, para além da consciência, o movimento da consciência, o movimento do caixa, o movimento do espírito, mas as relações sociais, materiais de produção da vida. Então, assim, o princípio da dialética hegeliana continua extremamente válido, é o Marx falando lá no pós-fácil, pessoal, e não só no pós-fácil. Se a gente analisa o Capital, não quero fazer isso agora aqui, né, mas quando a gente começa a ler o Capital, imagino que muitos já tiveram essa experiência, estão tendo, enfim, se não tiveram, procurem, né, grupos para estudar o Capital de preferência, enfim, cada um tem um jeito de estudar. Quando ele está expondo as formas de valor, capítulo 1, quando ele está expondo as formas de valor, o que é que ele está fazendo, se não apresentando o fenômeno das coisas? Como as coisas, como ele quer chegar no dinheiro. Mas o dinheiro é um puta de uma abstração gigantesca. Tanto lá nos Grundrisses, pessoal, ele começa debatendo sobre dinheiro. Depois, no texto 59, do Para a Crítica da Economia Política, que, a meu juízo, já é o primeiro esboço do Capital, da primeira sessão inteira, ele começa pela mercadoria. Mas ele quer chegar no dinheiro. Né? Mas o dinheiro é uma relação fetichizada já. Agora, ele tá fazendo o quê em relação, quando ele apresenta a forma de valor simples, né, a desdobrada, a universal? Ele quer chegar no dinheiro. Não é à toa que a última sessão é o fetiche da mercadoria e seu segredo. Né? Ele quer chegar nessa relação fetichizada, abstrata, no sentido vazio, que nós temos com o dinheiro. E o que ele está usando ali, se não expondo o movimento fenomênico do próprio capital para desvelar o que é de fato o capital, o que é de fato o valor. Ele está usando extremamente Hegel. É Hegel, quando fala assim, ó, pinga Hegel, muitos falam assim, o capítulo 1 do Capital pinga Hegel de cabo a rabo, na forma de exposição. Agora, ele está desmistificando, ele está para além da metafísica nesse movimento. Mas o método utilizado é um método que é a herança direta do Hegel. Então, eu estou naquela tradição, Pedro, que entende que ser hegeliano não é ser necessariamente idealista. O idealismo hegeliano, Marx rompeu na juventude, lá, geracionalmente pensando. Mas as contribuições do Hegel, né, em relação à dialética hegeliana, elas continuam no Marx. Isso não significa que ele mesmo diz, não é a dialética hegeliana, mas é a dialética hegeliana colocada o avesso. Tem problema aí com a tradução, viu? Não vou querer ficar aqui gastando tempo com isso agora, embora seja importante. Tem que colocar, não é que tem que colocar, ela está de uma forma, com um invólucro. Seria assim, um invólucro. Precisa tirar esse invólucro, tem que virar do avesso isso. A tradução está errada. Eu estou falando dessa forma, tá bom? Tem que colocar ela do avesso. Nada de tá de ponta cabeça, aí piora mais a situação ainda. Mas, ou seja, a dialética hegeliana é extremamente importante, só que ela está do avesso. Desculpe, ela está numa posição envolta numa metafísica. Precisa colocar isso do avesso. É como se fosse virar a manga. Não me pergunto como é que vai fazer isso. Imagina a manga. Dentro da manga tem um caroço, não tem? A realidade está lá no caroço, mas o que aparece como real é a casca da manga. É preciso
virar a manga do avesso. Como é que eu vou fazer? Não sei, mas enfim, tem que virar a manga ao avesso. É isso que tem que fazer, né? Não é bem isso que está falando lá, não. As traduções falam isso aí, mas é outra coisa. Mas, então, eu acho que assim, o Marx nunca deixou de ser hegeliano, é isso que eu quero dizer. Quero dizer é isso. Nunca deixou de ser hegeliano. Agora, ele deixou de ser o hegeliano de esquerda. Tudo bem? O idealismo que ele tentava reproduzir de uma forma progressista do Hegel, isso é rompido ali nos anos 40, né? Mas se a gente não entender esse conceito, né, essa categoria de superar, de superação, ou de suprassunção, subsumir, pensando nas traduções do Ranieri, importantíssimas aqui no Brasil, a gente não consegue entender por que Marx é hegeliano ao mesmo tempo que não é mais hegeliano. Dá para sacar isso? Eu não sei se eu estou sendo tautológico, Osmar, me ajuda aí, mas eu acho que há o pensamento do Hegel ali no Marx, só que é superado, levado, não é o mesmo leitura do Hegel que o Marx tinha quando era jovem, né? Professor, só um ponto. Ser hegeliano e não ser hegeliano é exatamente isso que a gente está buscando, né? É exatamente isso, o Alfred Hegel. Exato, exato. E muitas pessoas ortodoxas não no sentido que o Lukács coloca, né? Beleza? Mas olha lá, ortodoxa aqui, melhor dizendo assim, muitos sectários, século XX, vão dizer o seguinte: se falar a palavra Hegel ou qualquer coisa que vem de Hegel, idealista. Bom, isso aí normalmente é a pessoa que nunca leu uma sílaba do Hegel, né? E não conseguiu entender nem o conceito de Alfred Weber, muito menos aplicar ele em suprassumir as contribuições do Hegel, né? A gente é um processo, pessoal. De novo, assim, desculpa ser tão mecânico e toda hora ficar falando dessa forma assim, ó, mas o concreto é a síntese de múltiplas determinações. Não tem uma coisa só única, isolada, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, esse óculos aqui, ó, eu olho para ele fenomenicamente, é um óculos. Tá, mas o que é o óculos? A pergunta permanece, né? Se não um conjunto de múltiplas determinações. Só que essas múltiplas determinações não aparecem ao primeiro momento, né? Então eu preciso abstrair isso aqui a partir de uma chave material, né? De uma, como ele diz isso lá na ideologia alemã, e depois repete também no pós-fácil, uma concepção materialista da história, né? Que é diferente aí dessa perspectiva do Hegel. Bom, mas eu acho que é isso. E aí tem essa ideia sectária de que se bebe em Hegel, se fala de Hegel, mas é idealista. É assim, não sei se eu me faço entendido, né? Porque eu fico meio lacônico às vezes. Mas veja só, pense em você que está me ouvindo agora, pense o seu ser. Hoje, o que nós pensamos, né? Em 2024, o que você pensa em 2024? A pergunta é a mesma coisa que você pensava, sei lá, nos anos 80? Ou para quem é mais novo, 2005? A resposta tem que ser não. Desculpa a arbitrariedade. Por que tem que ser não? A não ser que eu esteja equivocado, existe um mundo metafísico pós a morte, você é um espírito que tem conta no Google e que está aqui na live, né? E morreu lá, né? Mas, ou está em estado vegetativo, você não estaria aqui agora, né? E mesmo assim, o teu corpo não é o mesmo. O que eu quero chamar a atenção é que nós não somos mais o mesmo. Mas você deixa de ser você em 2024? Não deixa de ser. Porque nós somos uma síntese, ordenada, desordenada, caótica, muitas vezes, mas nós somos uma síntese de múltipla determinação. O que eu falo aqui hoje para vocês, eu não falava 5, 10 anos atrás. E certamente vocês, né? E deixamos de sermos nós? Não deixamos, né? Então, nesse sentido, por exemplo, as contribuições do Hegel para o Marx continuam existindo, mas não é mais naquela chave idealista da juventude marxiana. Mas continua sendo hegeliano, não mais daquela forma. Tá dando para sacar? Não sei se me faço bem entendido dessa forma, né? Mas agora o pensamento mecanicista, que está repleto na nossa tradição marxista, mecanicista, tudo anti-Marx isso, mecanicista, antidialético, né? Entende as coisas de forma monolítica, dicotômica, né? Se fala do Hegel, opa, não pode, porque depois o Marx rompeu com o Hegel, né? Aí é o Marx só o crítico da economia política, etc e tal. Então, eu sempre brinco assim, né, com os alunos, os colegas, os camaradas. Então, vamos explicar por que é que ele deu toda aquela atenção do pós-fácil de 73 ao Hegel. E não é só lá não, viu? Outros textos também, mas enfim. Bom, mas enfim, acho que é isso. Não sei se eu consigo responder, Pedro, mas eu acho que eu agradeço essa pergunta também, porque é uma pergunta muito importante, né? Quem tem espaço para poder debater um pouco mais. A gente vai falar disso aí, com certeza, semana que vem, né? Mas eu acho que já é o momento de apontar alguma coisa, né? Bom, pessoal, dado o avançado aqui da hora, eu queria agradecer a presença de todos nesta manhã de discussão, de estudo, muito produtiva, muito proveitosa a exposição do professor Jean, né, não trabalhando
o pensamento do Marx e a filosofia do Marx, né, de forma ahistórica, né? Não foi essa forma, mas ao contrário, né? O Jean contextualizando, né, o Marx, o seu pensamento, o seu desenvolvimento do pensamento a partir das transformações que foram ocorrendo naquele momento histórico. Então, Jean, eu queria agradecer também, né, a sua contribuição nessa manhã. Daqui 15 dias, o professor, né, Jean vai concluir essa exposição conforme aquele programinha que enviei para vocês. Então, Jean, eu passo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Bacana, Osmar. Bom, eu agradeço aí, né, todo o pessoal envolvido aí na direção do Espaço Marx, vocês estão participando aqui, prazer conhecê-los. É uma exposição modesta, né, intencionalmente modesta, e até porque tem meus limites e é o que eu posso oferecer. Mas eu acho que tem que ter honestidade intelectual e dizer, olha, não estou inventando a roda aqui, né, e não é possível analisar, como faremos semana que vem, com profundidade todas essas obras, né. Eu segui mais ou menos o roteiro das pesquisas que eu venho desenvolvendo em relação